No mundo onde tudo muda imediatamente, por que que a gente não pode também mudar? Nosso mundo está mudando rapidamente. A Amazon mudou a forma de como compramos as coisas, deixando milhares de lojas fora do jogo. A Netflix deixou o modelo de aluguel de filmes no passado. Zoom e o WhatsApp vieram para transformar a maneira como nos comunicamos. O Uber mudou a maneira como nos transportamos e desafiou as empresas de táxi. O Airbnb introduziu uma nova maneira de nos hospedarmos e se tornou a maior empresa de hospedagem de férias do mundo. Mas ainda existiu uma indústria com mais de 70 anos, gerando 200 bilhões de dólares por ano, com o envolvimento de mais de 200 milhões de pessoas. Essa indústria sempre fez mais do mesmo. Até agora. Aqui ao meu lado, Daniel Cariús, e hoje nós estamos no ar com o podcast Nossa Economia. Daniel, quem é você? Vamos lá, vamos se apresentar para as pessoas que estão assistindo a gente. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei qual horário que vocês vão estar assistindo. Eu me chamo Daniel Cariús, sou formado em Direito, tenho 28 anos, faço parte de um grupo de uma holding de tecnologia voltada ao criptomercado. Muito que se fala sobre a nova economia. Estou aqui agora com a minha grande amiga Analice Nicolau para iniciar um novo podcast falando sobre a nossa economia, mas que talvez... Pegamos uma dica hoje aqui, estamos pensando até na reformulação desse nome. A gente ganhou ali um feedback. E o nosso convidado, podemos dizer que ele reinventou a sua história através do mercado digital, não é mesmo, Analice? É isso aí, ó. Vamos lá então. Ele é casado, pai de 4 filhos, bacharel em Direito, cursou MBA em Gestão Empresarial, especialista em Recursos Humanos, cursou Teologia e se destacou nos últimos anos por ensinar liberdade financeira. Mas vamos ao nosso convidado, que ele já está aqui, já preparadíssimo para as nossas perguntas, que não são poucas. Bem-vindo, Pablo Marçal. E aí, Titi na área. Pablo Marçal, chegar ao topo... Talvez eu seja o único pré-candidato que não vai usar fundo eleitoral. Contra todos os alertas por causa do mau tempo, ele expôs o grupo ao risco. É uma mentira. A gente está recebendo aqui o Pablo Marçal, que é um cara, assim, um dos maiores empreendedores da atualidade. Temos aqui a presença ilustre de Pablo Marçal nos estúdios da Jovem Pan. Pablo Marçal, ele é a única via para presidente da República desse país. Pablo Marçal, líder. Pablo Marçal. E aí? Estamos ao vivo com o Flávio Augusto. Mais de 100 mil alunos é considerado um dos maiores mentores da atualidade. Eu hoje tenho a honra de receber em nossos estúdios Pablo Marçal. Obrigada pela presença e seja muito bem-vindo, Pablo. Obrigado pelo convite, obrigado à Record, essa família grandiosa aí na televisão brasileira. Vou mostrar para o Brasil, né, em relação a uma direção. Eu vejo que a polarização ela não está levando o Brasil para direção nenhuma. Talvez eu seja o único pré-candidato que não vai usar fundo eleitoral na campanha. Não, eu sou judeu, que eu acredito em algumas coisas do judaísmo, mas jamais acreditaria no poder do Pablo fazer milagres. É proibido fazer pergunta para jornalista, Guga? Não, mas eu só estou respondendo. Você assistiu o vídeo? Guga, você assistiu o vídeo? Assisti. E o que você viu no vídeo? Conta para todo mundo. Vá cuidar da sua... Obrigado pelo espaço e todos vocês que estão assistindo esse podcast. É muito prazeroso saber que eu estou aqui na edição inaugural e eu sei que isso aqui vai destravar muita gente. Obrigado, Ana. Obrigado, Daniel. Tamo junto. Pablo, a gente vem aí, né? Ano eleitoral, você é pré-candidato a presidente, mas antes da gente entrar nesse assunto, a gente quer conhecer um pouco mais. Né? Eu acompanho você há um bom tempo. Eu acho que não olhando, né? Espero que as pessoas também em casa vejam isso, não olhando como ano político, mas você me ajudou a destravar muitas chavinhas na minha mente. Mas eu quero saber quando foi que você teve o primeiro destrave mesmo? Essa é uma das perguntas que eu mais respondo e eu acredito mesmo que a primeira vez que eu tive um destrave foi com um livro na mão. O Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, com 12 anos. Eu lembro que na família do meu pai tem um tio que sempre foi o mais rico.
né? E eu vi que todo mundo era muito esforçado. A família do meu pai é todo mundo muito trabalhadora. E um dia esse livro parou na minha mão, eu li. E eu vi que o comportamento que eu tinha, né, que eu via dentro de casa, o que estava sendo imprimido em mim era do pai pobre. E que é buscar estabilidade. E o pai rico era de ir para o empreendedorismo. Eu não estava recebendo aquilo. E eu olhava e tinha um tio, né, que eu tenho que falar a palavra certa, eu tinha inveja dele. A inveja, ela se torna ruim. Por exemplo, quando você tem inveja da posição da pessoa, na verdade você nem quer aquilo para você, você não quer que ela fique com aquilo. Essa é a inveja do mal. Agora, sentir inveja e não fazer nada, isso também é ruim. Agora, se você não diminui ninguém, mas molda aquela pessoa, aprende com ela, né, isso pode virar positivo. Então a inveja de todo jeito ela é ruim. Agora o que você faz com ela é diferente. Com 12 anos eu tinha certeza que eu ficaria milionário aos 60. Então ali foi uma virada de chave bem forte. Mais pelo que as pessoas pedem, né? Mas um pouco antes disso, quando eu aceitei Jesus, eu confessei Jesus como Salvador aos meus 9 anos e fui batizado nas águas aos 11. Acho que ali foi uma das grandes viradas na minha vida. Agora, com 12, eu comecei a enxergar outro mundo, né? Um mundo do empreendedorismo que eu pensava, não, eu vou conseguir com 60. Depois, com 18, eu tive certeza que ia ser com 47. Eu lembro de refazer as contas. E acabou que eu bati meu primeiro milhão com 27 anos. Você sabe que isso é difícil de acontecer, né? Na nossa população aí, montão, né, de gente que a gente pode falar assim, dificilmente alguém toma uma consciência tão jovem. Sim. Né? Vai tomar lá pelos 30, 40 anos, isso depois de muito cuidado mental também para poder direcionar. Você acha que as crianças hoje, né, elas precisam de um herói assim que tome a frente, que mostre para elas realmente como tudo funciona? Olha, eu já publiquei 26 livros. E meu filho mais velho está lendo um livro meu, Os Códigos do Milhão, o nome do livro. E ele leu no livro e falou, pai, o senhor conseguiu bater com 27 seu primeiro milhão, você acha que eu vou bater com quantos anos? Eu falei, fiz uma pergunta para ele, eu falei assim, eu tinha um livro na mão que não me falava sobre isso, mas falava sobre empreender e não me deu alvo, não me deu tarefa nenhuma. Aí você já sabe e você tem um livro que carrega os códigos do milhão. Aí a pergunta para você é, você tendo toda oportunidade, tendo um pai que é empreendedor, que pode responder qualquer coisa, você acha que bate com quanto? Ele falou assim, não passa de 14 anos. Ele respondeu, e ele tem 8. Então eu acredito muito na educação infantil. Eu tenho escola também, tenho rede de escolas infantis. E eu acredito muito que se você ensinar desde pequeno finanças, empreendedorismo, inteligência emocional, se você ensinar isso de fato, a ensinar a criança que ela não está sendo doutrinada só para ser um trabalhador, mas para ser empreendedor e investidor, a gente vai ter um país diferente. É nisso que eu vou militar com todas as minhas forças, sendo presidente da República ou não. Perfeito. É até interessante você abordar isso, Pablo, porque nos Estados Unidos, um professor do meu primo falou assim, ele chega aqui e falou, cara, estou com uma prova aqui que ninguém tira mais do que 7 nessa prova. E eu perguntou ao professor, por que as pessoas aqui não tiram mais que 7? Ele falou, vocês estão acostumados com a cultura do 10. A cultura que só ensina a replicar e repetir a mesma coisa. É 1 mais 1. Então, vocês não são incentivados a empreender, a inovar, a pensar. O modelo escolar, infelizmente, é o modelo da repetição, a qual o que você usou assim na sua vida de fórmula de Bhaskara, né? O que você realmente levou e aquilo a gente foi ensinado, doutrinado, tudo mudou, menos o sistema educacional. Ainda continua o mesmo de 150 anos atrás, que era um sistema escolar baseado e pautado em formar gerações de trabalhadores de massa, não trabalhadores pensantes. Então, realmente, esse ponto que você colocou, Pablo, de entrar na educação infantil, não adianta o governo depois tentar remediar isso com auxílios, financiando programas estudantis para faculdades. Realmente, a educação de base ela tem que ser trabalhada e esses princípios e esses valores educacionais que você transmitiu aqui, sem dúvida, tem que estar presente na nossa escola. Olha, não tem problema nenhum você educar alguém para ser trabalhador. Sim. Só que você não pode limitar a pessoa nisso. Perfeito. E auxílio, todo tipo, não educa ninguém. Pelo contrário, gera dependência. Não imagina você criar um sistema educacional que gera dependência. Sim. O que a gente precisa? A gente precisa de alfabetizar as crianças antes dos 6 anos. O ensino que a gente... Aqui no Brasil não tinha ensino há 150 anos. O governo começou a dar um ensino gratuito, obrigatório,
conta do voto. Agora, vamos pegar na Europa, você pegar só para ser trabalhador é ótimo. Agora, um ensino pautado, onde a gente gera obesidade cerebral nas pessoas, para elas se tornarem graduadas em alguma coisa, você olha para um país igual a Austrália, 70% das pessoas não querem saber de faculdade. E aqui no Brasil, 17% tem diploma. E cada 10 pessoas está no Uber, 5, 6, por aí, deve ter um diploma. Exato. Sabe o que acontece? A gente está gastando um dinheirão, que é 140 bilhões por ano, com educação, para formar pessoas para nem seguirem carreira. Então, assim, além de estar errado, a gente não desenvolve habilidade, está tudo errado. Aí você fala, está tudo errado? Está tudo errado. A gente precisa alfabetizar as crianças, ensinar para elas empreendedorismo desde pequeno. Meus filhos aprendem isso desde pequeno. Ah, Pablo, mas nem todo mundo é igual ao seu. Mas eu também não aprendi isso. Eu tive que achar num livro, é por isso que eu escrevo. Sim, eu fiz um compromisso comigo mesmo, de até 2027. Eu não sei como que eu vou cumprir isso. Eu não estou prometendo para os outros, estou cumprindo para mim. De publicar 100 livros diferentes. Já foi 26. E aí o que eu vejo? Eu poderia muito bem começar a escrever, ter começado esses livros há 10, 15 anos atrás. E não, eu lancei meu primeiro livro em 2018. Há 4 anos atrás. Então, o que acontece? O sistema educacional também nunca me inspirou a escrever um livro. Talvez hoje, assim, sem medo de errar, hoje eu seja o maior incentivador à escrita no Brasil. Não à leitura, à escrita. Talvez, aí deve ter mais de 10 mil livros escritos pelos meus alunos. Por quê? Porque eu percebi que um livro pode destravar e despertar uma pessoa. E destrava mesmo, né? É no momento certo e acontece da noite para o dia, né, Pablo? Pablo, falando em educação, né, a gente, e observando isso que você falou, muitos jovens chegam ali, né, aos 18, 19 anos, o pai escolhendo a faculdade para ele, ou porque o tio quis que ele fizesse essa faculdade. Você acha que precisa deixar com que esses jovens façam as suas próprias escolhas também? Olha, seria muito bom. Só que a decisão mais importante da vida da pessoa, se o pai tomar, vai ser infeliz. Se ele tomar com a imaturidade dele, também vai ser infeliz. Então tem que ser uma decisão colegiada. O cara vive debaixo da casa do pai dele. Eu acho que tinha que pegar um teste vocacional e não fazer de acordo com a onda. O teste vocacional no país é muito interessante. Quando é feito, por exemplo, lá antes de 2014, voltou muita teste vocacional para engenheiro por causa do momento de infraestrutura do país. Sim, perfeito. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você foi numa onda. Hoje não tem emprego para tanto engenheiro. Sim. Então, assim, a decisão que a gente tem que tomar desde pequeno é de ser todo mundo uma força produtiva de trabalho, um empreendedor em algum momento na vida. Empreender não é ter empresa, as pessoas confundem. E a gente aprender a investir desde pequeno. Isso a gente tem que ensinar. Tem gente que faz 3, 4, tem gente que fez até 5 faculdades e não seguiu em nada, absolutamente nada. Só que daria bem menos trabalho a pessoa ter empreendido. Imagina, vamos pegar aí de 4 a 5 anos, 20, 25 anos estudando, se graduando em coisas que talvez não seguiu. Claro que é um ponto fora da curva, mas para você entender. Então, assim, é uma decisão difícil, mas do jeito que a gente tem no ensino, o ensino fundamental ele é engessado, ensina Bhaskara, ensina 1000 coisas que as pessoas não vão usar. Exato. Aí você pergunta para o professor, ele fica chateado de ouvir isso. Sim. Mas vai usar no vestibular. Mas quem quer fazer vestibular? Até a minha proposta no ensino superior não ser só para graduação. A pessoa sai do ensino médio, ela já entra no ensino médio já rampando para algum lugar. Ou para graduação, que são as profissões tradicionais, ou para virtualização, que são as profissões do futuro. Quando eu digo futuro, eu digo para a população, porque para mim já é coisa do passado isso. Sim. E a empresarização. Nós não aprendemos a gerir empresa em lugar nenhum. Não tem empresa, por exemplo, lá na Bíblia, né? Por exemplo, então não aprende na igreja, não aprende em casa. Alguém fala, meu pai era empresário, mas ele não te ensinou. Você viu. Foi igual aprender a falar. A criança não aprende a falar na alfabetização, ela aprende a ver na boca da pessoa. Então, se ela vê a boca gesticulando, ela imita pelo gesto. É muito interessante. Então, nem faculdade de administração ensina a tocar uma empresa, ensina você a ser um funcionário, um líder dentro de uma empresa. Exatamente. Então, o que a gente precisa de reformar é simples. Quer libertar esse país, a gente precisa aumentar o empreendedorismo. Não é porque é minha bandeira. E eu falo isso para todo mundo. Se não acreditar, faça a conta. Tem 19 milhões de empresas no Brasil. Fecha todas. Vamos fazer um exercício. Queria perguntar para vocês dois. Vamos fechar as 19 milhões de empresas. O que vocês acham que acontece? Nossa. Ruína, né? O que acontece com o Brasil? É ruína, né? O Brasil não suporta, não aguenta. Não suporta não. Não tem de onde tirar. Ou seja, o governo ele não é um gerador de receita. Não é uma ele máquina é um tomador de quem produz. Exato.
Então, se a gente não pode fechar as empresas que tem, por que a gente não aumenta em 50%? Por que não tem 10 milhões de empresas a mais com 5 empregos cada um? O que vai acontecer? A gente vira uma super máquina de produtividade. Mas tem um problema. Aonde que vai achar essas pessoas? Falta de as pessoas mão de têm obra. medo. E falta de mão de obra também, né? Qualificação. Falta mais que a qualificação. Qualificação você ensina. Só que você não dá conta de ensinar todo mundo. Sabe por que não qualifica? Porque não ativou a habilidade da pessoa. Exato. Então você vem num sistema que, para mim, ele é falido. Né? É um sistema que sai muito mais barato você fazer as pessoas ficarem dependentes e não interdependentes. Pablo, mas como mudar isso? É muito simples. Tem uma perna pública e uma perna privada. Na privada a gente dá conta, só que um percentual menor de pessoas. Então, quem tem condição não está nem aí para o SUS. O que ele faz? Paga o seu plano de saúde. Só que 140 milhões de brasileiros dependem do SUS. O que a gente tem que fazer? A gente precisa de ter disposição política para resolver. Político não tem. Então, o que acontece? Você quer mudar a educação, vai ter que mexer na grade curricular. Isso não vai dar efeito ano que vem. Não vai dar efeito em 2026, que é a próxima eleição. Quem que vai tomar uma decisão dessa? Quem que quer peitar a medida impopular? Verdade. Interessante é que, como tem reeleição, você não vê ninguém sendo impopular. Porque, assim, as melhores reformas vai ter que ser de um presidente que é impopular. Sim. Você quer, por exemplo, mudar as regras na sua casa. Eu tenho 4 filhos. Se eu, por exemplo, não tem televisão em quarto lá em casa. Então, meus filhos, eu brinco direto. Eu falo, quer televisão no quarto? Aí eles falam, quero. Quando você casar, você põe na sua casa. Esse é o simples, fica com muita raiva. Mas se eu coloco televisão no quarto deles e chego num dia e falo, eu vou arrancar, o que você acha que vai acontecer em casa? Nossa. Vai ficar louco? Revolta total. Então, em casa, os 4 são os eleitores, entende? Então, eu quero ganhar o prêmio de melhor pai do ano. Eles que votam. Se eu fizer um negócio desse, o que vai acontecer? Então, assim, a figura do político ainda no Brasil é uma figura paterna e não de funcionário. O povo tinha que enxergar político não como o Messias, não como o salvador da pátria, tinha que enxergar como um funcionário. Exato. Só que a doutrina... Ainda não tem essa maturidade, não, né? A gente acha que as coisas são do Estado, as coisas são do povo. E a gente é doutrinado, não, vamos ficar de longe aqui. Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, não é tem que ser parceria, tanto no público como no privado. A gente tem que ensinar as pessoas a serem empresárias dentro das empresas. Sim. Então um monte de empresário vai falar, eu não concordo. Pois é, mas é isso que faz a economia ficar mais forte. Sim. Eu faço isso dentro das minhas empresas. Tem um conglomerado de mais de 20 empresas. A gente faz isso lá dentro. Lá é uma máquina de produzir empresários. Alguém fala assim, eu queria ficar aqui, ter um plano de carreira? Tem. Se virar empresário, ou então sair. Aí as pessoas falam... Para virar empresário não é o que as pessoas pensam, né? De tipo chegar lá e falar assim, agora eu sou empresário, vou sentar aqui na mesa, vou assinar os documentos. É ralar mais que todo mundo. É ralar mais. É ralar mais do que por 20. É isso aí. O pensamento do funcionário, que ele tem um pensamento de empresário, sem dúvida, a produtividade daquela empresa em si, ela vai aumentar muito. É por isso que as minhas empresas crescem 2000%. Aí ninguém fala, nossa, por que isso? É porque eu não aceito gente que quer encostar aqui. Eu quero gente que queira prosperar. E enquanto ela está lá, a gratidão dela é tamanha que ela faz o negócio dobrar de tamanho várias vezes num ano. Sim, e isso é muito... É o que você falou, você acaba... alguns empresários acendem uma red flag e falam, não, como assim? Eu quero o cara empregado. Mas se você fomenta esse pensamento, como você falou, o resultado é inevitável, 2.000% de crescimento. E aquele empregado ele acaba saindo, abre uma outra empresa, mas a concorrência ela é boa, porque ela favorece o crescimento. E o que a gente tem que entender também, e você é prova disso, né, Pablo, é que o Brasil é um país em desenvolvimento. É difícil você pegar já em países desenvolvidos, você vê que uma população a menos favorecida, ela realmente chegar a um status alto. Isso é muito difícil em países já desenvolvidos, pois economicamente aquilo já está delimitado para uma certa camada da sociedade. Agora, em países em desenvolvimento, como é o Brasil, esse tipo de pensamento realmente fomenta o crescimento da população, porque aqui é um país de oportunidade. Você mesmo comentou vindo aqui, né? Aqui tem uma inversão social que não tem nenhum país. É rico ficando pobre e pobre ficando rico. É um negócio muito rápido. A inversão não tem em nenhum país, eu nunca vi. Isso é verdade. Eu faço pesquisa em relação à inversão social. É assim, tem que ter uns fatos políticos bem pesados, bem abruptos para gerar isso. O Brasil tem isso, cara. Sim. Então é uma terra de oportunidade e a única coisa que a gente tem de muito frágil chama-se mentalidade. É isso que eu ia falar. Você acha que é
tem que partir da mudança dessa mentalidade da população, né? Porque a gente tem um perfil de jeitinho brasileiro, de ser atrasado. De povo sofrido. De deixar para a última hora. A gente tem a mente empreendedora, mas não empreende. É engraçado. O brasileiro, ele pega qualquer coisa e ele consegue desenrolar. Mas fala assim, agora vai ser seu estilo de vida. Não, eu não quero, não. Então você chegar em alguém e falar assim, ó, eu te dou a oportunidade de você ralar para ganhar 2 mil por mês para você abrir mão do Bolsa Família. Não tem. Então, assim, o que a gente tem que fazer, então? A gente precisa de propor migração para alguns, né? Inclusive, essa é a minha proposta para 2023, é o programa chamado SPG, que é Sementes para Governar. Então, hoje a pessoa ganha R$400. Você pergunta para ela, você quer prosperar? Não, tá bom. Ela xinga aquilo de esmola, ela sabe que ela está recebendo aquilo ali, é uma esmola na cabeça dela. Sim. Porque ela pensa, o governo é muito mais rico. Não, você é mais rico que o governo. Tem que entender isso. É isso aí. E aí, a pessoa vai ser convidada. Você quer entregar um dia de trabalho, se eu quero. Então, você vai receber um pouco mais 400, vai receber 450. Você quer agora trabalhar 2 dias? Quer? Então vai aumentar para 500. Você quer trabalhar 5? Não, então você vai fazer isso. Não, você quer empreender? Entra nesse programa aqui. Aí a pessoa sai desse programa social que não tem data de saída e entra no programa da liberdade. Chega uma hora, ela começa a empreender, para de receber e começa a devolver um pouco, R$50 por mês. E aí a gente vai retroalimentando e fazendo uma escalada de verdade, uma escalada social e não emocional, simplesmente. Perfeito. Aí realmente a economia gira, né? Você só não dá o peixe, você ensina a pescar, né? Você não cria um povo assistencialista. Mas, Pablo, deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Qual o conselho, assim, qual foi o primeiro passo, né? Já o Pablo, depois dos 12 anos, depois do Pai Rico, Pai Pobre, qual foi o primeiro passo que você deu, assim, rumo ao empreendedorismo? Porque o que acontece? Hoje as pessoas estão em casa e elas falam, cara, ela não consegue adaptar na realidade dela, não consegue enxergar como ela pode dar o primeiro passo, assim. Como foi esse primeiro passo? Hoje o Pablo atual falando para o Pablo do passado, ó, esse é o primeiro passo aí que você vai dar, rumo que vai valer a pena, onde eu estou hoje e tal. Qual foi esse primeiro passo que você realmente deu ali? Eu tinha 3 caminhos. Eu estava estudando Direito e era atendente de call center. Eu ganhava exatamente R$525 como atendente de call center e, incrivelmente, a prestação da faculdade, a mensalidade era exatamente R$525. Só que aí vinham os descontos. Aí o que eu tinha que fazer? Tinha que ter uma reposição ali de uns R$90 mais ou menos. Eu lembro de fazer trabalho na faculdade, pegar o vale transporte e andar de bicicleta para compor isso. Era assim a minha vida. Então eu estudava na Unip, na Universidade Paulista, lá em Goiás, e do outro lado da rodovia era Brasil Telecom. Então eu fiquei ali 5 anos estudando Direito e crescendo dentro da Brasil Telecom, que eu fiquei 8. Só que depois ali do 3º, 4º período, eu fui convidado para promover um evento. Ou seja, empreender num evento. Um evento é um negócio magnífico. Você bola ele em 60 dias, divulga, acontece e acabou. E nesse primeiro evento, eu ganhei o dinheiro de uma vida inteira trabalhando na Brasil Telecom. Quando eu vi aquilo, eu fiquei assustado. Eu falei, esse negócio é muito diferente. Então eu tinha planos de ser o melhor advogado do Brasil em 10 anos depois de formar, porque era uma coisa que eu ouvia muito. Eu queria ser. Aí fui andando no mundo jurídico, falei, não, quer saber, eu vou virar delegado federal. Não, você quer saber? Aí eu tinha lá os meus sonhos. E na Brasil Telecom eu pus um negócio na minha cabeça. Eu serei o presidente da Brasil Telecom. Aí eu fui crescendo mesmo e era um caminho que eu conseguiria, né, pelo que eu construí lá. Mas o empreendedorismo acabou com tudo. Eu falei, cara, o que eu quero com essa faculdade? Eu não sou um cara de sentar no escritório e ficar nessa lenga-lenga. Eu, né? Todo respeito aos causídicos e advogados aí do Brasil. Sim. Até porque a gente precisa deles Sim, também. Sim, o meu tá aqui dentro, ó. Tá aqui dentro da sala, o Tasso Renan, doutor lá de Goiás. Sabe o que acontece? O empreendedorismo acabou comigo. Eu tinha um sonho jurídico, tinha um sonho de ser presidente da Brasil Telecom. Eu me tornei o executivo mais novo da história até na minha época, 2013. Numa companhia de 200 mil funcionários, eu me tornei o executivo mais novo da companhia. E eu lembro que eu concorri o cargo e tinha 50 pessoas concorrendo no cargo comigo. Uma pessoa que era a preferida tinha 26 anos de empresa, eu tinha 22 anos de idade. Sabe o que aconteceu? Eu me tornei, peguei essa vaga num processo seletivo, foi muito forte. Só que mesmo fazendo isso, acabou comigo. Porque o meu negócio, quando eu entrei para o empreendedorismo, eu falei, isso aqui nunca vai compensar. Aí eu fiquei ali mais 3 anos, fiz a transição, antes do meu primeiro filho nascer. Então tem 8 anos que eu saí, vai fazer 9 agora. Mês de julho, agora dia 20 de julho, faz 9 anos que eu saí da Brasil Telecom. Por que eu estou falando isso? Porque o dia que eu descobri o empreendedorismo, nada para mim servia mais.
Aí foi um negócio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Eu já cheguei a ter com contratos e tudo, CNPJ mais de 60. Em grandes projetos, né, de lançamentos. Então, 60 CNPJs por aí. Quando eu vi, eu falei, o que está acontecendo? Né? Esse tanto de gente, centenas de funcionários. Eu falei, da onde que a gente saiu? Né? De uma picada chamada empreendedorismo. Quem potencializou isso tudo foi o digital. O digital fez a gente maximizar tudo. Né? O mercado que eu mais gosto não é o digital, é o imobiliário. Foi nele que eu bati meu primeiro milhão. Ô Pablo, e você vê assim, a gente, né, acompanhando a sua história, você durante a pandemia, nossa, você trabalhou muito, você ajudou muita gente aí a mudar a visão, né, essa visão do empreendedorismo, até mesmo dessa inteligência econômica, da inteligência emocional. Você acha que teve pessoas que souberam aproveitar esse momento e outras negócio ficou para trás porque justamente isso de ter essa mentalidade de que não consegue, de que não pode? Olha, eu investi em 2016. Não, 2013 eu investi pela primeira vez em e-commerce. Eu nunca vou esquecer disso. Em 2013, as vendas presenciais, elas estavam com uma queda natural de 5 pontos percentuais ao ano. E o e-commerce em 2013 estava com um crescimento de 10 pontos percentuais ao ano. A pandemia foi em final de 2019 para 2020. Começou em março, lá para o dia 20 de março de 2020. Eu lembro da data. O que acontece? Eu investi no e-commerce e deu errado. E aquilo me frustrou muito. Fiquei com muita raiva daquilo. Aí eu fiquei 14, 15, 16, 17, 18. 5 anos sem mexer em nada digital. Nada. Quando eu volto a mexer com digital, eu assusto, porque todo evento que eu fazia, com 18 mil seguidores no Instagram, potencializando ali, tráfego pago e tal, aquilo, tudo que eu ia colocar a mão explodia. Eu falei, que trem mais louco. Voltei a mexer com e-commerce e faturei dezenas de milhões só com e-commerce, não com lançamento. Falei, qual que é a diferença de 2013 para hoje? Eu não insisti em 2013. Qual que é o problema de todo mundo? Eu tenho quase 400 mil alunos. Eu falo para eles, não tem como isso não funcionar. Se não funciona na sua vida, é porque você não fez o que precisa ser feito. Foi assim comigo. Então, eu sou a prova viva. Fiquei parado por anos porque eu fiquei frustrado. Sim. Contratei um serviço de um cara, ele não conseguiu entregar aquilo que ele prometeu e ficou por isso mesmo. Então, eu deixei de, não sei nem quantas centenas de milhões de reais eu poderia ter faturado se eu tivesse vindo de 2013 para cá. O que acontece? O problema é que as pessoas não persistem. Quando chegou a pandemia, eu lembro exatamente, eu estava num lançamento, aí trancou todo mundo. Todo mundo falou, não lança, que vai dar prejuízo. Eu olhei e falei, eu já gastei R$1 milhão só de tráfego pago. Aí eu lembro das pessoas escrevendo nas mensagens assim, ó, o Brasil vai parar, o Brasil vai parar, o Brasil vai parar. Aí na hora, eu olhei aquela mensagem e falei, eu vou reescrever essa mensagem. Se o Brasil parar, é hora de estudar. Então foi ali onde todo mundo assustou. Todo mundo começou a parar de fazer os lançamentos. No começo da pandemia, pararam. Todo mundo com medo. Verdade. Eu fiz um lançamento 5 vezes maior do que em dias normais. Aí eu assustei, falei, tem alguma coisa errada? E o lema era, e eu lembro das pessoas escrevendo a frase nova, a ressignificação que o Brasil ia parar, e eu falei assim, se o Brasil parar, é hora de estudar. E aí eu percebi, se a pessoa parar, ela vai ficar dentro de casa, e aí vai ter tempo, né? Sim. E aí foi um negócio mais assombroso do mundo. Faturamentos de cada lançamento 13, 19, 20, 30, 40, 50. Em um único lançamento, 65 milhões de reais. E aí ficou todo mundo, o que está acontecendo? Eu falei, é muito simples, tem que ressignificar, mas tem que criar um movimento. Claro que não é só uma resposta simplória dessa. Mas eu lembro que quando estava todo mundo apavorado, eu falei, agora é a hora de investir, porque o Brasil realmente vai parar. E o Brasil parou. Sim. Só que parou para quem estava no presencial. No online ele explodiu. E é justamente isso que a gente quer trazer, né, também aqui para a nossa economia, que é o quê? Mostrar para as pessoas essa nova economia que aqueceu o mercado aí e transformou a vida de muita gente. Né? Você já estava num patamar diferenciado, mas que a gente percebeu que fez o movimento de outras pessoas e a economia
através do digital, começou a mexer de uma forma diferente. Sim. As pessoas começaram a ter um conhecimento diferente, porque elas estavam totalmente obsoletas ali naquele processo de vida delas, né? E começaram a expandir, né? Expandir a mente. Eu vou estudar isso, que era uma coisa que eu não iria estudar se eu estivesse vivendo algo normal, se não tivesse uma pandemia. Então, a pandemia, ela meio que veio também para isso, né, Pablo? Mostrar para as pessoas que elas também são capazes, lógico, tem a parte triste, mas a gente tem que olhar agora mais do que nunca pelo lado positivo. Como transformou a vida de muita gente, né, Daniel? Ali as pessoas pensam assim, nossa, ganhou dinheiro quem estava não sei o que na internet. Na verdade, não é isso. É quem estava pronto para o sistema híbrido. Por exemplo, você ficou quantos anos no telejornal, na televisão? 18 anos. 18 anos. O que é o problema hoje? O problema é que a televisão lá, o SBT hoje deve valer 10 vezes menos do que na época que você era jornalista lá. Por quê? Fechou um ciclo de 70 anos a televisão no Brasil. E não colocou a internet, não colocou uma coisa chamada on demand, por demanda. Então, a pessoa que gosta da análise, o que ela faz? Ela vai ver lá, você vai gravar 50 podcasts. Você vai receber um monte de mensagem assim, eu maratonei todos os podcasts esse final de semana, eu tô ouvindo tudo. Lá no jornal não, ela tem que ficar esperando, a pessoa tem que entrar na grade. E a internet não aceita isso, a pessoa quer entrar no Rios e sair daqui 3 horas, ela entra num rio de verdade. Sim. Ela entra aqui, daqui 3 horas ela sai, porque ela sai e o algoritmo só coloca a coisa que ela gosta de ver, é um negócio incrível. Por isso que a internet ela deu uma engolida em todos esses sistemas tradicionais, inclusive as profissões. As profissões, pode ficar tranquilo, até 2030, umas 50 vai deixar de existir. As pessoas não acreditam quando eu falo. Eu falo muito isso aqui também, né? Até quando eu comentei com a Analice. As profissões elas estão mudando e vão mudar muito mais porque o ser humano está mudando, né? A forma da informação antes, como você falou, a gente eram os receptores passivos da informação. Agora, com a internet, nós somos ativos, nós buscamos a informação e ela está realmente a um clique de distância. Mas, Pablo, até para voltar um pouco sobre a sua candidatura, você tem algum planejamento em relação à economia, para inserir o Brasil nessa nova economia, a economia digital, algum plano de governo para esse lado, para direcionar o país realmente, para mostrar para o brasileiro que, cara, o que nós vemos hoje? Nós vemos hoje fábricas fechando todo dia. Eu resido em São José dos Campos. Na nossa região tem a Ford, que fechou, a LG, que fechou, a Caoa, a Chery, que fechou, a Toyota, e vemos esse movimento no mundo inteiro, né? Então, a tecnologia ela realmente está mudando a linha de produção, não é mais uma linha de produção manufatureira. E agora existem... Só que as pessoas falam, cara, se eu não vou ser mais um engenheiro de produção, se eu não vou ser mais um engenheiro... O que eu vou ser? Então, assim, quais são os seus planos para inserir o Brasil nessa nova economia, de mostrar para o brasileiro que existe uma nova economia e que ele pode se inserir nesse mercado? A China já é a segunda maior potência do mundo porque eles colocaram isso num programa de governo deles. Eles querem se tornar, até 2030, a nação mais poderosa do mundo. Sabe o que eles estão pautados? Inteligência artificial. Então, todo ser humano que entender de inteligência artificial já deve ter sido convidado pela China. Eu conheço grandes nomes da inteligência artificial que recusaram dezenas de milhões de dólares por esses caras. Por que eu estou te falando isso? Porque a economia do futuro, dos próximos 8 anos, nem 10 é mais, é a economia de algoritmo e inteligência artificial. É do digital. Não é de digital de site. É de digital de algoritmo, de inteligência, de tomar decisão, tudo por robótica. Perfeito. E por linha de comando. E as pessoas não entenderam isso ainda. Então, sim, a gente parece aquele país de 500 anos atrás ainda. Né? Você pega um petróleo. A gente é autossuficiente em petróleo. Só tem um problema. A gente vende o petróleo para os Estados Unidos, leva o petróleo para lá, refina lá e volta aqui. Eu não entendo que idiotice. Não dá para entender isso. Agora, uma coisa particular que você tem que saber. Eu fui convidado para... Eu recebi uma oferta para comprar uma pista de teste da Ford. Eu tive lá, fiquei encantado. É um projeto de 1970, negócio. Porque a Ford ela saiu do Brasil, não foi por outro motivo, a não ser por não ser disruptiva. Sim. Então, eles compraram a única marca brasileira que a gente tinha, que era a Troller, pegaram o ICMS lá, que eles tinham uma isenção fiscal, usaram essa isenção, destruíram com a marca da Troller e quando acabou a isenção fiscal, como não foram disruptivos, eles foram embora. Mas vocês têm que saber uma conversa minha com a diretora da Ford. Eu fiz uma pergunta para ela, né? Eles estavam
quase dando a pista de teste deles. É um lugar, uma fazenda de 40 quilômetros de várias pistas de teste. E aí eu perguntei para ela, o que você acha da Tesla? Ela é uma ameaça? Eu achei muito interessante a resposta. Eu entendi o porquê que a Ford foi embora. A diretora riu, aqui é a diretora do Brasil, riu e falou assim, Tesla? A Tesla é pequena perto da Ford. Isso foi 1 ano e meio atrás. Eu falei, ela é pequena em relação à Ford? Ela falou assim, a Ford é mundial. Eu falei, ela é mundial? Ela, a Tesla só está em 2 países. A Ford, ela é mundial. Eu falei, então, deixa eu te explicar. Realmente, a Ford é mundial. O problema é que a Tesla agora está no espaço. Vocês ainda estão no mundo. E eles miraram no espaço, pegaram a tecnologia e enfiaram dentro do carro. Nesse dia que essa senhora falou isso, a Tesla já valia 4 vezes mais que a Ford. Sim. Imagina hoje. Então, o que é o problema? A Ford não saiu daqui por causa da pandemia. Quando você fala assim, quebramos por causa da pandemia, foi porque você não prestou atenção no sol. Foi porque você não prestou atenção no nióbio. Foi porque você não prestou atenção no grafeno. Foi porque você não prestou atenção no que alguém já estava fazendo. Perfeito. Então, a Ford não quebrou por causa disso. Aquela quebrou. É. Só que a resistência da pessoa mostra que toda a cadeia, né, de uma empresa gigantesca como a Ford Company, né, americana, toda poderosa, ela continua engessada. Não deu o braço a torcer. Porque se tivesse dado o braço a torcer, as pessoas iriam, de forma bem rápida, enxugar essa empresa e trocar a tecnologia. Sim. E nesse dia eu tive a oportunidade de ver lá o Mustang, a bateria. Nem quis andar no carro de tanto que eu achei que eles desprezaram a disrupção. Demoraram muito para isso. Em 2030 não vai ter carro mais fabricado a combustão. Sim, verdade. O que significa isso? Enquanto esses caras estão fabricando carro até 2030, tem um cara que já tem 10 anos fazendo carro só a bateria. Então o problema foi a disrupção. Você começa devagar sendo híbrido, e a pandemia mostrou isso. Quem não for híbrido vai deixar de existir. Empresa também tem que ser híbrida. O Bill Gates falou há 7 anos atrás assim, que no futuro próximo só ia existir 2 tipos de empresa. A empresa que está na internet e a que deixou de existir. Ou seja, não adianta você ter mais um local físico e não ter uma loja online onde você pode ser encontrado. Isso é verdade. Para você que está aí assistindo a gente, não deixe de deixar aí o seu like, compartilhar, né? Porque nós estamos no YouTube, então a gente precisa também do carinho de vocês e também entender um pouco mais sobre essa nova economia, né, Daniel? Pablo, a gente tem uma pergunta assim, né? Já que é ano de eleições, tudo, todo mundo quer saber, né? A pergunta: o que tem por trás dessa pré-candidatura, né? Tem um monte de gente falando várias vertentes aí, a gente queria entender um pouquinho mais sobre isso. 60% do eleitorado não quer votar nem no Lula nem no Bolsonaro. Então já é a primeira coisa, alguém tem que vir ajudar o Brasil. E ninguém tem coragem. Né? Não tem por quê? Porque não quer tomar abalo no patrimônio, não quer tomar abalo na reputação, tem medo, né, de perder a própria vida. E eu percebi uma coisa, o Brasil é governado por gente baixa, por gente vil, porque os que têm, né, as condições e têm o aparato para fazer isso, não tem coragem de se expor. Então eu simplesmente sou a pessoa que estou me expondo. Estão falando que eu estou dando golpe de marketing e tudo, eu posso falar para vocês, a quantidade de milhões que eu estou gastando nisso é muito mais barato usar tráfego pago. E ficar conhecido, agora vamos falar do mercado digital, ficar conhecido por alguém que não vai comprar seu produto não faz sentido nenhum. Verdade. Eu construí uma qualificação de cliente muito forte. Eu não precisava mexer isso. Eu estou perdendo cliente qualificado, tendo gente que não vai comprar nada de mim. Não faz foi caro para você ter esses clientes qualificados, né? O que é isso? Eu duvido alguém no Brasil ter gastado mais tráfego pago que eu na minha conta do Instagram. Duvido. Verdade. Dezenas de milhões de reais sem parar. É verdade. Tanto alguém pergunta para mim, por que o seu Instagram não cresce? Porque o Instagram está me bloqueando. Eu vivi crescendo com tráfego pago, agora eu parei de pôr. E aí fica todo mundo, mas por que não cresce? É muito simples. No Instagram é assim que funciona. O algoritmo, você doutrinou ele a crescer com dinheiro, só vai crescer desse jeito. Então, assim, não faz sentido nenhum. Agora, o que de verdade o Brasil precisa é de alguém que tem a mente arejada. É de alguém que está pronto para mudar. Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Não precisa falar em quem vocês vão votar, não. Mas vocês acreditam... Vou falar só do Lula e do Bolsonaro. Vocês acreditam que eles, como pessoas, querem mudar, querem evoluir, querem crescer como pessoas? Essa é uma pergunta simples. Vocês acham que eles querem ou não? Não. Então, o Brasil não vai para frente. Sim.
Colocar alguém que não está disposto a aprender coisas novas, a mudar a própria mentalidade, significa que não vai ter coisa diferente. Exato. Então, Ou seja, o Brasil vai continuar repetindo as mesmas coisas. Não vai continuar repetindo, porque não existe essa possibilidade matemática. O Brasil só vai piorar. Não tem como você pegar um novo governo do Lula e falar assim, vamos ter uma nova... Mas o cara não era um novo. Ele não quer abrir a mente dele para o novo. Verdade. O Bolsonaro também não. Então, esse é matemático. Você pode pegar um matemático e fazer conta com ele. Esquece o resto e usa a sua lógica. Se alguém não está pronto para crescer, como que ele vai fazer alguma coisa crescer? Verdade. Vai usar a mesma receita. O Einstein já falou. Se você quer ter resultado diferente fazendo a mesma coisa, você é maluco, você é insano. É isso aí, é verdade. Inclusive no texto que eu estava escrevendo, eu coloquei exatamente isso, né? Não tem como você ter algum resultado diferente se as suas opções sempre são as mesmas, né? Se você continua, né, sempre agindo da mesma forma, usando as mesmas palavras, falando com as mesmas pessoas, isso vai automaticamente, como é que a gente fala, correr atrás do próprio rabo, né? Sim, a gente está engolindo o futuro com o passado. Então, esquecendo do agora, que dá para mudar. Sim. A gente não vai mudar como nação no futuro e não tem como mexer mais no passado. Não tem. Tem que ser agora, né? Mas aí o brasileiro, 98% dele tem medo. Como o brasileiro tem medo, como é que é o estilo de política dos dois? De medo. De medo. Vote em mim, porque você que tem medo do outro. Aí o outro, você tá com medo do outro, você vai votar em mim. E o Brasil vai ficar nesse negócio parecendo Tom e Jerry. Tem um ratinho que é o ladrão da casa. E tem um Thomas, que é o gato, que ele é mó bem intencionado, só que para defender a casa, ele quebra a casa inteira. Não sei se vocês entenderam quem é quem aí. Sim. Exato. Ô Pablo, e quais assim são as 3 maiores transformações que você espera gerar no Brasil? Primeira é de mentalidade, a segunda é de digitalização e a terceira é de produtividade. Só essas 3 coisas, em 4 anos, modifica o país. Mas você acha que com uma população tão amarrada ainda nas crenças antigas, né? Nas crenças limitantes, que a gente pode falar assim, você acha que isso é possível? A gente nunca ensinou ninguém sobre o sistema de coerção, punibilidade, exclusão e ressocialização. Nunca foi ensinado. Isso é da educação. Vamos entrar nisso aqui. Se em 4 anos alguém de coragem, né, peitar isso, a educação não é do Estado. O Estado não tem um dever de educar ninguém. Isso é da família. A gente tem que devolver e falar para a família. Isso é problema de vocês. Isso aí. Claro, né, de uma forma institucional, a gente pode desenvolver cartilhas, né, tirando esse negócio de ideologia, que esse negócio não vai fazer a gente crescer nem R$1 no PIB e não vai gerar emprego em lugar nenhum, só vai encher o saco. Sim. Mas gera cartilha para criança de 1 ano, de 2 para os pais. Isso aqui é uma sugestão do governo, né, e tal. Porque tem gente que não tem educação também. Agora você pensa, você fala para a família assim, você que vai educar seu filho. Educar com que jeito? Como? Olha a educação que a gente recebe como povo. Eu que ponho comida aqui na casa. Essa é a educação. E não vai sair daqui não. E bebê, aí na hora que você tá querendo... Se reclamar, apanha. Isso. E assim então, vai. Assim, essa é a educação normal. E tá dando certo, né, por enquanto. Entre aspas. Só que é o seguinte, a educação é da família. O que o Estado tem que fazer? Escolarizar. E na escolarização, o Estado tem que fazer o quê? O Estado tem que ensinar a inteligência emocional. Sabe para quê? Se a gente ensinar a inteligência emocional para as crianças, vai ter menos homicídio no país. Se a gente ensinar empreendedorismo, vai ter menos ociosidade, vai ter menos violência. Sim. Se a gente ensina empreendedorismo, meu Deus, a pessoa, não, eu vou me virar, meu pai deu o melhor dele, não precisa de... Não, pode deixar, eu resolvo. Só de ensinar isso. Aí o que acontece? A gente não ensina nada disso. Não ensina nas escolas. Uma coisa que você vai ver em 2023, eu sendo presidente da República, você vai ver gente do semiaberto com tornozeleira na canela dando aula no ensino fundamental. Eu estou aqui porque eu estou em remissão de pena, eu errei. Isso tem que ser mostrado na infância e na juventude. Uma coisa que você vai ver também é reconectando gerações. Sabe por quê? Porque essa nação não respeita os mais velhos. Não. A gente precisa de pegar os aposentados que recebem um salário mínimo, só tem 35 milhões que recebem um salário mínimo, e falar assim, o programa do governo para você dar aula na escola. Voluntário. É um programa voluntário que você vai ser remunerado. Voluntário por quê? Porque você vai porque quer. Aí, se você der aula, toma aqui a bolsa. A bolsa para o idoso, para ajudar na remuneração dele, e ele sentar. E sabe por quê? Se sentar um idoso hoje numa sala de aula, os alunos vão ficar tudo assim. Antigamente, a gente tem que recuperar uma coisa. Professor tem que ser respeitado. Sim. Há 50 anos atrás, um professor ele tinha o mesmo patamar de um juiz. E eu não vi isso, né? Eu estudei escola pública, eu não vi, mas eu ouvi falar isso.
E eu faço a pergunta para a nação, por que que um juiz, olha que coisa interessante, por que que um juiz que entra na fase de punibilidade da linha educacional recebe 10 vezes mais do que um professor? Tem alguma coisa errada nisso? Então o professor era valorizado há 40, 50 anos atrás. Hoje ele é desvalorizado de propósito, é para esse povo não prestar. Então, assim, o que a gente tem que criar é, quando um professor entrar na sala de aula, todo mundo tem que ficar de pé, tem que respeitar, é um mestre ensinando. Só que ninguém tem essa disposição política para fazer isso. Sim. Agora, você vai reduzir o salário do juiz para ficar feliz? Não, você tem que valorizar o professor. O professor tem que ser uma das peças mais fundamentais da sociedade, que tem que mais ser bem remunerado de todos. Não, e a gente vê o seguinte, né, Pablo? Como é que os jovens vão respeitar os professores se eles não respeitam os próprios pais dentro de casa? Esse é o problema. Nem os pais se dão esse respeito muitas vezes também, né? Por necessidade, por falta de saúde, falta de emprego. Como é que você vê que é possível fazer essa mudança? A base da sociedade é a família. Antes da gente começar a gravação aqui, meu filho me ligou, o Benjamin. E ele falou, por que você não vem almoçar? É um fato diferente lá na nossa casa. Desde quando nasceu meu primeiro filho, há 9 anos atrás, quase 9 anos atrás, vai fazer em julho agora, que a gente almoça em casa todos os dias. Não existe assim. Um dia o governador do estado falou, vamos almoçar só se for depois do horário lá de casa. E alguns almoços de negócio, eu almocei em casa a metade do almoço e a outra metade eu fui para o almoço de negócio. Mas eu não abro mão disso. E hoje é um dia diferente. Porque eu tô cheio de compromisso aqui em São Paulo e não fui para casa. Só que a educação, eu, pai de família, eu propus. Eu vou encarar essa família todos os dias. Qual o problema hoje? É assustador. Tem quase 1 milhão de presidiários no Brasil. No Dia das Mães, acabou de passar, maio, você vai lá no presídio, tem 1.100 e poucos unidades prisionais no Brasil. Você vai ver o seguinte, se tiver 100 presidiários, 80 mães estão lá na porta. Vai agora em agosto. Eu vou gravar um vídeo, você vai assustar. Vai em agosto. Se tiver 100 presidiários lá, não tem 4 pais na porta. A gente tem um problema com o homem. Sim. O homem, ele dá mais prejuízo para o Estado, ele morre mais cedo porque não vai no hospital. Isso é tudo problema de educação. É um problema de paternidade da nação. Então hoje a gente está numa doença emocional gigantesca porque não tem pai, não tem gente sentando na mesa. Eu lembro em um dos meus treinamentos, um cara que ganha 60 mil reais vendendo seguro de vida. Ele me ouviu e falou, cara, mas a família estuda. Eu falei, simples. Vamos testar na sua casa. Quanto tempo você passa na mesa? Aí ele falou assim para mim, mesa? Na minha casa não tem mesa de jantar. Eu falei, seu carro vale 200 mil, você ganha 60 e tal. Ele, vale. Eu falei, não tem mesa? Não. Eu falei, então você não tem uma família, amigo. Você tem que ter uma mesa para sentar e encarar. Olha que coisa louca. Depois ele comprou essa mesa, mandou uma mensagem para mim. Chegou à mesa o filhinho dele de 2 anos de idade. Falou assim, o que é uma mesa? O que é isso numa casa? Eu chorei de ver isso. Então, assim, o que adianta você conquistar tudo, ter comida, mas não ter um olhar? E já é comprovado cientificamente nos Estados Unidos que as famílias que não comem juntos, que não têm momentos juntos, os pais estão instalando uma coisinha chamada delinquência na cabeça dos filhos. Então, os filhos perdem o respeito à família, à paternidade, à autoridade de polícia, à autoridade de justiça, à autoridade de professor, à autoridade, quebra de autoridade. Se as pessoas soubessem 2 coisas para trazer manutenção na família, que é contar a história para os seus filhos antes de dormir e colocar eles à mesa, ou no café da manhã. Eu sei que às vezes é muito dura a sua vida que está assistindo. Às vezes você não consegue, mas, por favor, nem que seja a última refeição do dia, faça isso juntos. Senta juntos. Eu sei que unido, né? Tem gente que quer fugir de casa para não ver as crianças. É verdade. E menino dá trabalho. Então, assim, eu quero ter mais um. A gente tem 4. Eu espero que a gente engravide dos 5. Todos os dias eu faço uma questão de tomar um café juntos, da manhã, e almoçar. Mas sempre quando está um caos, uma refeição pelo menos por dia. Não sei se vocês ouviram eu falando para ele que, como eu vou chegar muito tarde em casa hoje, Sim. Vocês ouviram eu falando o negócio da coberta? Sim. São 4. Eu vou chegar lá em casa, vou no quarto da bebê, vou pegar lá o paninho dela, dou um nó. Vou no pequenininho, vou no outro, até no mais velho, e dou um nó em cada lençol, né? Na verdade é na coxa. Quando eles acordam, eu ponho eles para dormir todo dia, eu conto história todo dia. Quando eles acordam, eles passam a mão e falam, meu pai vem aqui.
Isso é muito especial. Agora, na política, eu vou ter que arrumar uma função para alguém dar nó para mim coberto. Não, vai dar um jeitinho. Eu até ia perguntar sobre isso, né? Com essa correria toda, né? Pré-campanha aí, você já está se movimentando pelo Brasil inteiro. Como é que você faz para blindar a sua família? Né? Porque são ataques de todos os lados, né? E hoje com o digital a gente sabe que criam, né? Parece que surge coisas que nunca existiram. Como é que você faz para blindar a sua família? Eu já chamei todo mundo, até o pequeno lá de 2 anos, eu falei, ó, um monte de coisa vão falar do papai e não é verdade. Tá vendo o papai aqui? O papai é isso. Então a gente quer servir a população tá com raiva, tem uns que não tomou vacina anti-raiva. E a gente vai tomar um bom bocado aqui, todo mundo da família. Eu quero que vocês fiquem firmes. A mamãe é essa, você é esse, eu sou esse e acabou. E nós vamos passar disso junto. Daí transparência, já né? Transparência acima de tudo, desde o começo, né? Pablo, uma coisa que eu venho aprendendo muito, que eu acho que assim, quando a gente é de verdade, a gente é mais feliz e a gente não precisa mentir para ninguém, né? E nem durante curvar a muito cabeça pra ninguém. E durante muito tempo, a sociedade sempre viveu de mentiras, né? Para você conquistar algo, para você ser alguém, Sim. até você mesmo, a gente conversando, né? Essa coisa de muitos políticos vendem a alma, né? E quando você é de verdade, você consegue alcançar o coração das outras pessoas. Quando você encontra, né, com alguém que você percebe de longe que é de mentira? Eu faço pergunta e deixo a pessoa falar com a própria boca dela. Nesse momento político, é enojante, você tem que saber disso. Você senta na frente de pessoas e ouve coisas que você acredita que é só de filme de terror, não é de filme de comédia. Então, assim, a política realmente ela é muito suja. Todo dia alguém querendo te vender, todo dia alguém falando mal, todo dia alguém pedindo dinheiro. Tem gente lá em Brasília que acha que eu sou um caixa eletrônico. Então, assim, é muito difícil. Só que se fosse fácil, eu não ia colocar meu nome. Perfeito. E eu posso te falar, assim, quando a pessoa ela não tem a identidade dela, eu vou falar isso com toda a pureza da minha vida. Quando a pessoa não tem a identidade dela clarificada, ela é falsa e mentirosa. E começa para ela mesma. Quando a pessoa ela tem problema de identidade, de não entender a autoimagem dela, ela é mentirosa com ela é mentirosa com Deus e ela precisa dar manutenção da mentira com os outros. Quando a pessoa descobre que ela é livre, ela não precisa ficar conversando fiado. Várias pessoas ficam em volta de mim, você tinha que parar de falar isso, fala o que eu quiser. Mas você não ganha eleição. Eu não sei se vocês sabem, mas eleição, o candidato é igual advogado. Advogado nunca perdeu causa e nunca perdeu a causa. Quem perde é o cliente. Eleição é do mesmo jeito. Sim. Eu tô tão em paz, eu não sinto um único peso, nenhuma grama de nada em relação a ganhar ou perder. Se ganhar, eu vou pegar uma bucha do tamanho de um canhão, né? Uma bucha de canhão da largura do elefante, na verdade. E eu dou conta. Agora, se a população perder, cada um vai pagar o que quer. Você quer ter um cara igual o Lula, você já sabe, vai ser assaltado de novo. Você quer um cara igual o Bolsonaro, não vai avançar. Ele não tem capacidade para levar a gente para o próximo nível. Então, no fundinho, aquele negocinho assim, aquela 1 grama dentro do meu cérebro fala assim, ó, tomara que esse povo que tá aí ganha mesmo e resolve, porque você não precisa disso. Mas meu coração fala assim, ó, esse é o tempo que o Brasil tem para libertar esse tanto de gente. Libertar a mentalidade desse tanto de pessoas. Tem como fazer isso, entende? Tem que ter disposição, tem que ter preparo para isso. Perfeito. Você sabe que a população, assim, a gente vem passando, né, muitos anos aí com toda essa corrupção, né, Daniel? Todo esse movimento. E é difícil a população voltar a confiar, né? É difícil a população enxergar nos candidatos alguém que venha para salvar, porque a gente pode colocar aí, né, um salvador, alguém que vem para tomar a frente, porque quando a gente usa a palavra salvador fica até um pouco meio estranho, né, mas que tome a frente dessa dor, porque você querendo ou não, você está tomando a frente, né, está tendo um ato de coragem de estar à frente de uma nação. Elas precisam olhar para elas, né, Pablo? Elas precisam olhar para a própria dor e dizer assim, eu não preciso mais disso? Olha, eu acredito que só existe um Salvador. Veio na Terra 2000 anos, resolveu e falou, agora é com vocês. Não acredito em um Salvador mais. Aqui na Terra não tem.
Eu acredito de verdade que tem de 19 milhões de empresas, deve ter aí até 40 milhões, contando com sócios, de pessoas que são empreendedoras. 40 milhões. Tem mais 100 milhões de pessoas com carteira assinada, né? Pessoas fichadas trabalhando. Esses são verdadeiros heróis, pega 2 horas de ônibus. Eu acredito que tem 5 milhões de investidores no Brasil que pode contabilizar ele como heróis também. Eu acredito de verdade aí, talvez 69 milhões, e aí vai se confundir os números, de pessoas que já pegaram um diploma universitário. Eu acredito que tem muito herói no Brasil. O problema é que eles não sabem. Então, todo mundo que põe energia de força de trabalho, né, para rodar, todo mundo que empreende, todo mundo que faz um serviço, um produto, um acesso, esse é o herói do Brasil. O que a gente precisa é só falar para todo mundo, põe a capa, vamos ver, você é o protagonista. Senão a gente vai confiar em uma pessoa. Nós temos o Messias aí, chama até Messias. Mas já mostrou que não dá conta de salvar ninguém. Ele não dá conta nem de salvar ele mesmo. Você sabe o que faz alguém perder uma eleição? Economia. Sim. Ele fez uma proposta agora, ele e o brilhante Paulo Guedes. Congelamento de preço. Ele tá ficando louco. A política já mostrou em vários países que isso não dá certo. Não, Argentina. a gente tem aqui. Não, que Argentina. A gente tinha os fiscais do Sarney. Meu pai tinha um mini mercado, ele quebrou por causa da hiperinflação. Não teve o que fazer. As maquininhas de... Que dia, deixa eu te falar, preço. Sabe o que é congelar preço? Vocês que estão ouvindo, quase chegando no século XXII. Eu gosto de usar essa expressão bem exagerada para todo mundo entender. E muita atenção, pessoal, que isso é muito importante. Pedir para congelar preço é a mesma coisa de sair com um picolé meio-dia na Avenida Paulista. Em pleno verão. E falar assim, ó, o sol tá em zênite, meio-dia, assim, ó. Aí você fala, segura esse picolé aí até amanhã. Se você der conta, é a mesma coisa de congelar preço. Não vai. Então, assim, é uma incompetência gigantesca. Eu não queria falar isso, é que eu queria. Eu queria estar pescando agora. Eu recebi uma mensagem aqui de um cara que eu vendi minha canoa de pesca. E ele pedindo um documento para transferir. Eu falei, por que eu vendi? Podia estar lá pescando. Não, e eu comprei essa canoa, usei uma vez. E esse cara falou, você não usa, me vende. Eu falei, por esse motivo eu vendo. Aí agora eu tô pensando, o que eu tô fazendo na minha vida? Só que o Brasil precisa disso, de gente que tem coragem, que tá afim de ativar os outros heróis. Um herói nunca vai resolver nada. É assustador ouvir falar sobre congelamento de preço num país como o Brasil. É realmente retroceder muito, economicamente falando. Mas, Pablo, a gente entende que o cargo de presidente ele tem certas limitações, né? Não tem como o presidente governar sozinho, precisa de algumas alianças políticas e isso acaba acontecendo. Como é que você vai fazer para implementar esses valores que você está apresentando aqui na política, né? Na política tão corrompida, tão suja, como você mesmo colocou? Como é que você vai trabalhar, né? A gente viu, passamos agora por um período eleitoral, um período de eleição, e um mandato do Messias, por exemplo, né? Já citando um nome igual você falou, é que o problema é que ele passou muito tempo antes de ser presidente, como deputado, não fez política, né? Não criou alianças políticas. E as alianças políticas criadas pelo governo do PT foram alianças políticas compradas, né? Que isso também não tem como se instaurar novamente no Brasil. E como você planeja essas alianças políticas, esse modelo do Brasil, né? Como é que você pretende ali, atuar para você inserir os seus valores, princípios? Você é casado? Não, sou casado não. Tenho filho só, mas não sou casado. É o seguinte, lá em casa, eu chego lá em casa e falo assim pra Carol, eu quero ir lá no Fazano, lá no Uruguai. Aí eu falo, vamos amanhã. Até ela fica me enrolando e não quer. Então tem que ter uma negociação, tem que descobrir uma coisa que ela gosta. Aí ela vai lá, a gente entra em negociação, certo? Sim. O governo é desse jeito. Perfeito. Então, sim, você falou do Bolsonaro. O Bolsonaro ficou 28 anos no parlamento, aprovou 2 coisas. Nunca foi uma confraternização de nada, nunca sentou na reunião de liderança. Quando ele quis ser presidente da Câmara, ele ganhou 4 votos. Nem do filho dele ele ganhou. Por que eu estou falando isso? Você tem claramente alguém hoje isolado. Ele sempre foi isolado. Ele nunca estava nem aí para isso. Por que eu estou falando isso? Alguém que é ruim de negociação não dá conta de governar o país nem em 200 anos. Não vai governar. Não tem como. É alguém que fala o que pensa. Tem uma liturgia que eu tenho aprendido no cargo de presidente da República que você não fala o que você pensa. Você tem que ser o cara que mais mede palavras no Brasil. Ninguém tem que ser tão bom como você. E ele não mede palavras. Então o que acontece? O parlamento são os filhos, o STF é a esposa e o presidente é o pai. O que a gente tem que aprender? Que os 513 deputados são os filhos mais novos. Os senadores são os filhos mais velhos. Eles têm um poderzão gigantesco. Sim, 81 filhos mais velhos, 513 deputados mais novos, são filhos mais novos. E tem 11 senhoras lá no STF. Tanto é que a Artemis, né, que é o símbolo da justiça, é feminino. Sim.
E em todos os casos, né, a gente só tem uma ressalva, todos os presidentes foram homens. Olha que interessante. Mas isso é só uma analogia. Tem que existir uma negociação. Se eu chegar nos meus filhos agora, eles estão crescendo, e falar assim, vocês querem ir comigo pescar ou vocês querem ir para Disney? Qual que você acha que é a resposta dele? Disney, não. Então, se eles querem isso, a gente tem certeza que eles querem isso. Eu gosto de pescar. Vou ter que negociar. Então é o seguinte, a Disney para vocês vão. Só que eu quero 4 pescarinhos em troca da Disney. Eles vão assinar, eles não querem nem saber. Então a gente tem que ter negociação. Ninguém governa sozinho. Você não governa sozinho nem em casa. Sim, perfeito. Você não governa sozinho nem na empresa. Você tem sócio na empresa? Sim. Então você não governa sozinho. Exato. Eu sou majoritário em todos os meus negócios. Todos. Eu não governo sozinho. Eu falo, vou fazer, os caras entortam a cara. Ah, não. Então, peraí, o que é que você quer? Tem que ter a negociação. Isso é família, isso é empresa, isso é todo ajuntamento de gente. Tem gente com um pensamento diferente, a gente precisa negociar. Não tem segredo nenhum. Quem gosta de relacionamento, eu te falo. Eu vou pegar uma folha de A4 e vou mostrar para o Brasil inteiro como é que faz para conquistar todos os deputados. Vou pegar uma folha de A4, vou escrever só de um lado. De um lado eu vou escrever tudo que eu quero aprovar em 4 anos e o que eu quero para o Brasil para os próximos 10. Porque não é um projeto de eleição, é um projeto de Brasil. Perfeito. Vou escrever numa folha, não vai passar de um lado da folha. O que eu quero aprovar e o que eu não vou aprovar em hipótese nenhuma, tipo aborto. Vai lá para a Argentina, lá suja a bandeira deles de azul e branca, suja de sangue inocente. Aqui no Brasil não vai fazer isso, não. Mesmo eu sendo presidente ou não, eu vou até o fim com esse assunto. Então eu vou pegar na mesma folha o que vai aprovar e o que não vai. E aí eu vou falar, ó, deixa eu ler para você aqui, tudo bem, vem aqui. Eu vou fazer isso com 1 por 1. Parece até um exagero, mas eu posso provar que eu já fiz isso. Eu já liderei uma equipe com 1.100 pessoas na Brasil Telecom. Sendo o executivo mais novo da história, eu chamei 1 por 1 dos 1.100. E conheci a história de cada um. Foi insuportável essa ideia. Só tinha um detalhe. Mas... Nunca ninguém fez isso. E eu falava, agora nós vamos bater tal resultado. Sim, senhor. Sabe o que eu fiz com a maioria deles? Por que vocês acordam e vêm trabalhar todo dia? Para pagar a conta, pagar a conta, pagar a conta. O que você anda hoje? Ah, ando de bicicleta, você vai andar de moto. Quer moto? Não, não gosto de moto. Qual carro você quer comprar? Um Corsa ou Indy. Então fechou. Sua meta é fazer isso. O seu objetivo de vida é acordar para fazer isso. E na hora que você fizer isso, nós vamos discutir outro objetivo. Eu só expus o motivo de cada um. Cada deputado tem um motivo de estar lá. E não ter gente que ama a gente no governo faz cada um perder o seu próprio motivo. Uhum. E aí todo mundo perde a estribeira e vira esse caos que é a política nacional. Eu não espero mudar a política, eu espero conhecer gente. Não sei se vocês sabem, mas tem 200 deputados ali que são altamente honestos, nunca colocaram a mão em nenhum real. 200. Isso é um milagre. Sim. Nessa nova legislatura vai ter 50% de renovação. Então a gente nessa renovação pode muito bem encostar o timo do coração um no outro. Vai ter deputado que não vai querer falar comigo, mas eu vou listar lá. Fui atrás. Chegar nos senadores, chegar em 1 por 1 dos 11 ministros, não é tanta gente assim. E aí a outra folha de A4 é uma conversa bem simples. O que você quer? Deixa eu saber da sua boca. Eu quero isso. Tá bom. Junta tudo, faz um analítico, chama todo mundo para a reunião. Eu falei com 1 por 1 dos senhores. O que vocês mais pediram foi isso. Toma isso aqui para vocês. Aqui, ó. Primeiros 3 meses acontecer isso. Da minha parte tá aqui. O que vocês querem? Chama só as lideranças. Vamos aprovar isso aqui, aprova de lá e vamos focar no Brasil. Ponto. Não é difícil. Agora, quem tem coragem de gastar 60 dias da vida? Vê se é na eleição em outubro. Tem novembro e dezembro. Sabe o que a maioria faz? Vai descansar, porque a eleição foi puxada. É. Nunca pode fazer isso. Era a hora de gastar os 60 dias conhecendo os eleitos. Uhum. E chegar nos 27 governadores, e chegar nos caras e falar, vamos fazer um Brasil diferente. E ninguém faz isso. Cada um senta na sua cadeira e dane-se o outro. Esse é um problema de quem senta no poder. Sim, verdade. Pablo, você fala muito em Deus, né? Qual o impacto que a religião pode gerar no Brasil? Na verdade, já gera, né? Então, a gente não cobra imposto como sociedade da igreja porque ela dá lucro para o Estado. Então, você imagina, uma pessoa às vezes é capturada lá, a vida dela toda torta. Ela anda com Jesus, com os irmãos da igreja, seja de religião que for. A pessoa se esforça em andar no perfil daquela comunidade. Então, eu já cansei de ver pessoas que pararam de fumar. A indústria do cigarro odeia essa conversa, né? Mas é muito bom para a saúde do país, porque gasta menos dinheiro do contribuinte. O cara vai ter uma qualidade de vida maior. Mais que isso, o cara vai produzir mais pelo país. Então a igreja tem um negócio assim assustador. Se a família é a base
da nação, a igreja é um dos maiores sustentadores de família. Se você ficar ouvindo esses atores de Rede Globo, essa turmanhada, o que eles pregam? Não, você não está feliz, arruma outro. Imagina, a base da família, eu não sou um cara careta, mas o que é basilar é a nação, é a família. A mini nação é a família. Então, quando você olha para a igreja, a contribuição que a igreja tem com o país é gigantesca. Gigante. O que o Estado deveria fazer era estimular o crescimento das igrejas. Não o crescimento do tamanho de prédio, mas a multiplicação e a capilarização na nação inteira. De todas as religiões. Quando eu falo religiões que são do bem, tem 6.000 religiões. Sim. Mas você pega uma religião que faz a pessoa produzir, essa religião ela tem que ser cuidada pelo Estado. O Estado tem que estimular o crescimento dela, porque ela dá lucro. O governo... Eu nunca vi uma ação do governo que faz a pessoa parar de fumar. Nunca vi. Eu já vi cartaz. Aí gasta 30 milhões com cartaz de não fume. Isso não muda nada. Ninguém tá nem para cartaz. Porque o que muda é gente com gente. O que muda é tete a tete. Então, o governo não dá conta de fazer isso, não. Se você olhasse para trás, né? Vamos colocar aí uns 15 anos. O que você diria para aquele jovem? 15 anos atrás, eu estou agora com 20. Eu não ia esperar 21 para casar com a Carol. Eu não ia esperar 25 para ter o primeiro filho. Eu ia querer ter mais rápido possível. Eu não ia esperar muito tempo para abrir minha empresa. Eu trabalhei muito tempo para os outros. Eu daria muita risada com esse negócio de bater milhão, né? Porque depois que você descobre bilhão, você acha que milhão é centavo. Eu ia ter demitido pessoas que eu tive dó. Porque eu acho que tem pessoas que às vezes você tem dó, essa pessoa atrapalha a vida dela e a sua. Então, no auge dos meus 20 anos, eu iria pedir conta lá na Brasil Telecom. Ao invés de ficar quase 8 anos, eu ia ficar só 2. E já ia cuidar do meu próprio negócio. Eu era um cara medroso. Eu era um cara que queria juntar 300 mil para casar, mas acabei juntando 10 mil com a Carol. A gente casou, ela veio de uma família bem controlada, mas eu demorei demais a tomar decisões. Apesar de sempre ser falado, né, que eu sou precoce nas coisas que eu faço, com 20 anos eu ia falar assim, você é um banana. Você é um cara que pode muito mais, você é um cara muito conservador, você é um cara muito pé no chão. Eu fui doutrinado para isso. Para ser uma pessoa assim muito segura, eu trocaria essa segurança por arriscar mais. Pablo, quando você olha para esse Brasil imenso, né, para essa população sofrida, carente, que mais mexe aqui dentro? Tem uma frase de uma ativista americana chamada Tubman. Ela fala assim, ó, libertei 1.000 escravos. Teria libertado mais 1.000 se eles soubessem que eram escravos. Eu de verdade acredito que a gente está na escravatura ainda. Ela mudou a exploração, né, da colônia, né, da colonização de Portugal. Depois desse movimento terrível, né, que a gente sofre impacto até hoje, da escravatura mesmo dos nossos irmãos. E hoje a escravatura é ideológica. Existe um negócio chamado voto da miserabilidade. É interesse dos políticos que o voto seja pobre. Eu estava pensando, como é que resolve? É mais rápido a gente investir na mentalidade das pessoas ou proibir alguém que é improdutivo de votar? Você acredita que o mais rápido para mudar o país seria só quem produz pode votar? Deixar de ser obrigatório o voto, que é uma palhaçada, falar que é obrigatório e tem que pagar R$3 é porque não quer que as pessoas votem. Mas se você quisesse mudar o país rápido, quer mudar de mentalidade, pode levar 100 anos. Mas começou. Mas se todo mundo entrasse, todo mundo tivesse fazendo participação nisso, todo mundo quisesse ser protagonista, 10 anos a gente muda a nação inteira. Inteira. Uma década é muita coisa para mudar a gente. Só que tem muita força contrária querendo que dê errado. Sabe por quê? Porque ninguém quer que o fulano leve a fama. Ninguém deixa, ninguém... Esse é o lance, né? Mas eu percebo o seguinte, se numa reforma eleitoral você fala só pode votar quem produz, quem tem carteira assinada, quem tem um cartão de CNPJ ou quem é investidor no país. Tudo ia mudar. Você sabe por quê? Porque o voto ele é dado por representação. Eu não voto em quem não me representa. Então, imagina como que seria. Não ia ter nunca mais uma discussão de assim, o gás acabou, não sei o que, não sei o quê. Produziu, vota. Não produz, não vota. Então, todo mundo, por exemplo, que não produz no país ia ter um problema. Não tem poder de voto. Ou você põe o povo... Aí, o que o político ia ter que fazer? É isso que ninguém entende.
o político ia ter a obrigação de fazer todo mundo produzir. Você não ia ter 12 milhões de desempregados. Você ia ser o herói do emprego. Então ia ter que fazer emprego para ter mais gente para votar nele. E o Brasil não ia ser esse caos. Então a gente tem 2 caminhos. Começa agora essa estrada de 100 anos, ou a gente poderia muito bem fazer isso. Isso forçaria, isso inverteria o ônus. Seria muito, muito importante a gente passar um período assim também. Acho que pode ajudar. Pablo, você comentou, achei bem legal, você comentou muito sobre educação de base, também de uma universidade digital, né, de universidades digitais. Isso é importante. E assim, agora, conhecendo um pouco da sua história, sabendo que você é um grande influenciador digital, também é um grande lançador de produtos digitais, você tem algum plano para transbordar um pouco dessa sua expertise para os jovens brasileiros, que são a futura geração aí que vai realmente estar à frente, né, da nação nos próximos anos? Qual é os seus planos de transbordar essa sua expertise do digital para os jovens da nação? Siga um caminho, quem está no ensino infantil, deseje. Tem 3 caminhos que eu falei lá do ensino superior. A graduação precisa continuar existindo, senão a gente tem problema. Vai faltar médico, vai faltar engenheiro. Né? Sim. Mas desejem, por conta própria. Desejem ou nível 2 ou 3, que é a virtualização ou a empresarização, desde pequenos. Porque se de todo jeito você não virar um médico, você pode ser o dono do hospital, quem quer ser médico trabalha para você. Ou então você faz parte da virtualização, que não é o futuro, para mim é o passado, mas tem que contar para as pessoas que é o futuro, porque elas desconhecem isso, né? É o futuro do Brasil. Então, assim, o que eu falaria? Desenvolva habilidades, não coloca um rótulo na sua cabeça. Sabe por quê? A gente faz a pergunta terrível. Eu nunca fiz essa pergunta pro meu filho. O que você quer ser quando crescer? Eu nunca fiz e não vou fazer. Essa pergunta tá errada. É quem você é hoje. A identidade não é amanhã, a identidade é agora. Você perguntar pros meus 4 filhos, só um não vai falar porque ainda não está falando, que é a Isabela, que vai fazer 1 ano agora, no final de julho. A resposta dos 3 que já sabem falar é: eu sou imagem e semelhança do Criador. É isso que eles são. Então, eles não são profissionais de uma área. A gente coloca a profissão na cabeça da criança desde os 2 anos. Aí fala, fulano é médico, fulano quer ser juiz. Você não precisa. A profissão não define identidade. Certa vez o Fantástico foi fazer uma reportagem lá em casa, ficaram puto. Que você faz? Quem é você? Eu falei, eu sou imagem e semelhança do Criador. Aí ele falou, não, mas a sua profissão. Eu falei, mas eu tenho umas 20. Sou escritor, eu sou investidor, eu sou empreendedor. Aí os caras, não, mas qual que é? Eu falei, mas a profissão não me define. Aí eles colocaram coach. Não acredito. Foi. Eles apelaram, não, mas tem que pôr uma profissão. Eu falei, põe paia, é uma profissão que toma um tempão aqui, um investimento lascado, né? Esse cara é muito puto. Por quê? Porque profissão a gente não é essa profissão. Nós estamos... Não é o diploma que define a pessoa, né? E você sabe onde que eu aprendi isso? Estudando a história judaica. Um verdadeiro judeu não fala, nem fala a expressão eu sou. Ele não conjuga isso. Uhum. Eu sou. Esse é o nome do Deus vivo. Sim. O eu sou nunca muda. É eu estou. Eu lembro lá na Brasil Telecom, quando eu era executivo, eu falava, eu estou executivo. Aí eu lembro de gente falar assim, até nisso ele gosta de aparecer. Ele não fala que é, ele fala que está. Mas eu tô lá hoje. Se eu fosse, eu estaria. Na verdade, eu estive, né? Eu não era executivo, eu nunca fui isso. Isso não faz parte da minha identidade. E se a gente ensinar isso pro Brasil, a gente vai pro próximo nível. Sim. Então imagina, a pergunta para os nossos filhos é, você não tem que perguntar o que você quer ser quando você crescer. Sabe por quê? Porque uma pessoa que gosta da Alice Nicolau, assiste ela como jornalista e fala, meu sonho era ser igual a Alice. Aí a filhinha pequena ouve e fala, eu quero ser jornalista. Não tem nada de errado. Mas isso não é o sonho dela. É alguém que gosta de você, que imprimiu um sonho. Meu pai queria que eu fosse médico. Aí eu prosperei e falei, pai, vou pagar medicina pro senhor. Eu não. Eu falei, então por que o senhor quer? Porque eu queria pra mim. Falei, então você tinha que formar, eu pago pro senhor. Também não quero. Falei, por que os pais querem coisas pros filhos, as suas frustrações são transmitidas? Verdade. Esse é o problema. Então, para de perguntar pro seu filho o que você quer ser quando você crescer. É quem você é hoje. Essa criança descobriu isso, ela não precisa descobrir mais nada. Ela vai tomando decisões. É isso aí, esse é a nossa economia. E, Pablo, a gente estava conversando antes, né, de começar o podcast aí sobre nossa economia, que começou, deu start aí com você aqui hoje com a gente. Fica aqui a nossa gratidão. Tem alguma coisa aí que precisa ser melhorado? Pela empresa disruptiva de vocês, o grupo e tudo, eu sugiro, né, vocês falaram de um negócio que vocês têm com o nome de Nova. Acho que a nova economia é mais disruptiva. E alguém que tem coragem de ser disruptivo tem coragem de trocar o nome no meio do programa, né? É, isso aí. E aí, gente? A gente tem já essa troca?
Olha isso. Tem gente que não gosta. Eu percebi, como eu sou o primeiro, eu falei, vou dar a sugestão porque é o primeiro. Olha lá, Nova Economia. Olha só, gente, então está no ar o Nova Economia. Ó, parabéns, porque se vocês tivessem problema com o ego, não ia aceitar nunca. Então, interessante é que eu não dei o nome. Eu ouvi vocês falando, peraí, por que Nossa Economia? Coloco Nova. E a Nova Economia é essa, é ouvir gente disruptiva e, né, trazer transformação para a nossa nação. E isso vem de acordo com tudo aquilo que, né, a ideia do programa, o seu sugestionamento até de estarmos abertos ao novo, né? Sim. Então, todos nós precisamos. É difícil. A gente não vai dizer que é fácil romper essas barreiras, né? Seguir esse processo. Os processos são difíceis. Eu mesma posso dizer que eu sou uma pessoa que eu passei vários processos e sei que ainda vou passar, porque a minha mente também era totalmente fechada. Foi parametrizada para isso. Durante 18 anos, fechada para... Annalise, quando é que você vai voltar para a televisão? Todo mundo só me pergunta isso. E hoje eu estou aqui. De assistir estou você. na televisão também. Eu era criança quando eu vi você na Casa dos Artistas. Isso. E foi muito interessante quando eu te vi jornalista. Eu falei, o que essa mulher tá fazendo aí? Ali foi uma... Você tinha formação, né? Sim. Só que eu não te vi. Eu falei, ela é atriz, não tem nada a ver isso aí. Aí quando eu te vi lá, eu falei, mano, olha que mudança. Né? 18 anos aí no jornalismo. Isso que vocês acabaram de fazer para mim, eu vou sempre contar essa história. Vou falar por quê. Isso aí chama desapego. Se alguém quer crescer, tem que ser desapegado. Perfeito. Isso mostra um alto índice de inteligência emocional. Se você pegar, fala o nome que eu escolhi e ninguém mexe nesse nome. Ou seja, eu já sei que vocês vão demorar a crescer. Exato. Quem é desapegado cresce rápido. Quem é reativo, geralmente, fica muito preso ao passado. Olha só, e a gente tem aqui também participação especial do João Mendes, que vai fazer uma perguntinha aí. Já dá para soltar aí, nosso diretor? Vamos lá, então. Olá, grande prazer estar aqui falando para vocês. Meu nome é João Mendes, eu sou especialista em marketing digital e tenho o prazer de estar aqui com esses grandes amigos, colegas de trabalho, Annalise Licolau, meu grande amigo Daniel. E hoje estamos aí com esse fenômeno em tudo que faz, esse grande cara que tem aí feito maravilhas por todo o país, arrastado multidão, grande Pablo Marçal. E hoje, meu amigo, a minha primeira pergunta que eu tenho para você, diante dessa grande notícia que acabou de sair aí, que você está com 1.6 já de intenção, começou do nada um trabalho do zero, já foi para 1 ponto, agora já está com 1.6 em Brasília. Eu queria saber do seguinte, eu acredito que você seja um dos poucos candidatos que está preparado a entender das ferramentas digitais. Então eu entendo que você está muito direto com o público, entendendo toda hora o que eles estão falando, o que está acontecendo, né? Você até criou um site para que as pessoas possam participar do seu governo com as propostas, construindo o que está acontecendo. Eu queria que você falasse e deixasse um pouco claro o quanto que isso tem interferido na sua proposta, no seu crescimento, no seu diálogo com o público. Eu queria que você explicasse o quanto a ferramenta digital tem te ajudado nesse seu crescimento digital e o quanto que você acredita que isso vai ser benéfico para o país. Fala comigo, meu amigo Pablo Marçal. João Mendes, pergunta muito boa. Uma pesquisa normal, né, para um cargo majoritário como o presidente da República não gasta menos que R$300 mil. Você tem que ir lá bancar R$300 mil. Não fiz nenhuma ainda. Por quê? Porque eu crio um mecanismo para testar todo mundo de cada região pelo próprio Instagram, pelo próprio Facebook e pelo próprio YouTube. E é muito interessante. Sim, eu não gasto nenhum real. Eu pego o resultado das qualis que eles estão fazendo, olho e falo, mas por que não usa isso aqui? Não faz sentido. Né? Você precisa de uma amostragem de qualidade, precisa de um número mínimo. Eu disparo ligações também do mesmo jeito da pesquisa. O negócio é que eu não posso divulgar, né? Porque tem que registrar lá no TSE. Sim. Eu também não quero divulgar porque ela é preciosa para mim e me atrapalha se alguém pegar ela, da forma que eu faço. Então, eu criei um programa onde as pessoas também deixam sugestões, né, de programas para o governo. E eu estou impressionado com as pessoas. Então, assim, em 24 horas eu recebi 390 projetos. 24 horas. Que é o projetosmarçal.com.br. A pessoa entra, escolhe a área e fala, o que você acha disso? Tem muita fábula lá, tem muita coisa legal, mas que desperta outros pensamentos. Então, no digital, João Mendes, eu penso que o Brasil gasta dinheiro demais com o IBGE. A gente poderia muito bem, assim,
fazer um banco de dados com o CPF, ao invés de mexer com só a simples estatística, fazer com todo mundo ter um tipo de recompensa e ir lá no digital e resolver. Gastaria 10% do dinheiro. Ah, mas nem todo mundo tem. Quem não tem, a gente vai atrás e descobre com ferramentas digitais, não papel. Você vai no IBGE, aquela conversa, e leva 1 ano para fazer um censo. Na era digital, sim. Então você vai abrir uma empresa, uma burocracia. Você sabe que jeito tinha que abrir uma empresa? O cara que abriu uma empresa agora, em 1 minuto tinha que estar aberta a empresa. Verdade. Aí você fala, e aí, o que faz? Depois ele desenrola, que se em 30 dias não desenrolar, né? Ou em 1 minuto pode abrir uma empresa. Pode abrir uma empresa, sai um CNPJ, e todo mundo sabe, é um CNPJ provisório, e já pode emitir nota fiscal. O Brasil vai ganhar demais. Então, o digital é um negócio muito simples. Hoje, 98% do dinheiro do mundo é digital. É até interessante você falar isso, né, de abrir a empresa, tudo. Você acha que muitos empresários desistem, né? Daí a gente vai entrar de novo no assunto do começo da live, do podcast, desistem por causa disso, de ter tanto empecilho, de ter tanta dificuldade, encontrar tanta burocracia, né, para conseguir ser um empresário? Sim, é burocrático, não tem instrução. Não tem como um governo precisa de um plano de governo, não tem um plano de governança da empresa. Ninguém ensina isso. Então não é só sair abrindo. Vamos aqui, ó. Você quer abrir uma empresa? Abre. Então aqui, ó, vai ficar pendente. Você tem que fazer um curso básico aqui. Vai ficar pendente isso aqui. A gente tem que estimular, dar instrução para a pessoa. A gente não pode burocratizar. Você só vai se fizer isso. Então, assim, uma pessoa quer abrir eu vou chamar de abrir uma família, igual uma empresa. O mais interessante é que eu nunca vi ninguém falar assim, ó. Eu quebrei porque tive um filho. Você já ouviu isso? Não. Não. O que vira na cabeça da pessoa quando ela tem um filho? Ela quer trabalhar, não quer? Tem que produzir mais. Então, quando você abre uma empresa, você contrata um funcionário, é a mesma coisa. Então, aí a pessoa, quando a empresa fala, eu quebrei. Quebrou por quê? Porque não sabe tocar uma família. Sim. É tão simples os conceitos. A gente olha para dentro de uma casa. Como que quebra uma família? Quando você desanima. Você para de gostar da pessoa e acha, não, o problema aqui é o amor. Não, o problema é a atitude. Amor é sentimento. Então, assim, a pessoa parou de sentir alguma coisa e fala, não vou. A empresa, vocês têm que aprender uma coisa, guarda isso. Empresas não quebram. O que quebra é a pessoa. Então, se a pessoa tiver com a energia lá em cima, ela vai. Se a pessoa desanimar, ela faz o favor de danificar a vida de um monte de gente, de rasgar o contrato social e quebrar. A empresa, um monte de gente não entende quando eu falo, mas eu posso explicar 10 vezes. Não vocês, mas às vezes alguém ouve e fica assim, esse cara é louco. Empresas não quebram. O que quebra é o dono. Aí depois a linha de diretores, os executivos e todo mundo para baixo. Sim. É isso que quebra. É a falta de energia. Então nós, seres humanos, precisamos de energia. Então esse tanto de burocracia, a pessoa já desanima, não quer nem saber. Isso é verdade. E é muito importante isso que o Pablo está falando, pessoal, porque eu também li num livro que é exatamente isso. Empresas, elas não quebram porque empresas são feitas de pessoas. E as pessoas ali naquela empresa que levam aquela empresa à ruína, enfim. Mas isso é muito importante, Pablo, porque o governo, quando você abre uma empresa, a primeira coisa que ele vai querer de você é linha de receita, ele vai querer arrecadar. Então ele está preocupado se você está emitindo um faturamento, se você está emitindo uma nota, mas ele não está preocupado se você está fazendo uma boa contratação, se você está gerindo bem a sua empresa. Diversas coisas ele acaba pedindo para que você tenha fontes de receita para ele poder arrecadar, mas ele não te incentiva à expansão e o crescimento da empresa. Bem como você colocou. Ele não coloca ali um curso, obrigatório, curso básico de gestão de pessoas, obrigatório, isso ele não dá esse tipo de incentivo, que levam a cada 5 empresas abertas no Brasil, 4 quebram no segundo ano. Então é um número assustadoramente alto e é por não ter, eu acredito muito, não incentivo por contraparte do governo. E parece que a gente tem mais uma pergunta, né, do João. João que está sempre antenado aí com a gente também. Vamos lá, João. Pablo, para quem te acompanha sabe do sucesso que você tem no empreendedorismo. Você tem várias empresas, todas elas performam bem. Nós sabemos que muitos usam a política como um negócio, entram na política como uma profissão. E para quem entende do que você faz, sabe que suas empresas são altamente mais lucrativas do que a política. Então, claramente, é de se entender que acredita que você entrou nisso não por um negócio, mas sim por acreditar numa transformação de um propósito. Eu queria entender o que te levou a verdadeiramente abrir mão de muitas vezes do tempo dos seus negócios, da empresa, para estar direto com o povo, ouvindo, entendendo, criando toda
desprendendo todo de uma energia, sendo colocado a prol de críticas, a ter também o nome exposto, a família exposta. E eu queria também entender, baseado nesse monte de informação que você gerou com a questão digital, por você ser talvez o único presidente como pessoa física que entende também de marketing, das ferramentas e conseguir falar direto com as pessoas, eu queria que você... o que você está pensando desses materiais riquíssimos que você está adquirindo durante a campanha, né? Seja os projetos que estão chegando, as dores. Eu creio que o seu crescimento tem vindo muito de estar conseguindo entender o que as pessoas estão buscando. O que você pretende fazer com esse acúmulo de informação, de dados que você tem gerado através do trabalho bem feito no digital? Ô, João, eu não acredito que o que vence a eleição é entender de digital. Ele é preponderante, mas não é determinante. Eu acredito no corpo a corpo, né? Mais do que o digital, eu acredito que movimento possa fazer a gente chegar na cadeira. Tudo que eu domino, eu não conto como vantagem. Porque se eu contar como vantagem, eu acho que eu vou para algum lugar e não chego em lugar nenhum com isso. Então, para mim, não é vantagem. Para mim está empatado. O que eu estou descobrindo é como funciona o coração do eleitor. E eu percebi que o coração dele está errado. Ele foi doutrinado de forma errada. E, infelizmente, o eleitor ele gosta de ouvir mentira. Então, você perguntou de verdade, o que eu estou fazendo aqui? Eu fico indignado quando eu sobrevoo o Brasil e vejo o tanto de terra improdutiva que tem. Então, assim, eu tenho fazenda. E eu posso falar para você o seguinte, o Brasil é improdutivo ainda. O que me deixa indignado é ver a terceira maior economia rural do mundo, que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas todos os anos. E a gente tem um problema. A gente tem 35 milhões de pessoas passando fome no país. Não faz sentido. Então, a conta não fecha, né? Não vai fechar enquanto alguém não mudar a mente desse povo. Eu não quero que as pessoas pensem igual a mim. O mundo ia ser chato. Porque eu não dou conta de desperdiçar recurso. Imagina, você tá chupando um picolé e você deixa cair um pedaço, eu falo, pô, mano, você não dá pra chupar um picolé? O mundo ia ser chato. Agora, o que eu quero é que todo mundo saiba, tem como crescer. A palavra prosperidade, que é proibida no Brasil, me perguntaram qual vai ser meu primeiro ato como presidente da República. Meu primeiro ato é criar um decreto. E o decreto é descriminalização do sucesso e liberação da prosperidade. Você podia liberar a maconha. Não, vou liberar a prosperidade. A maconha depois da conversa. Agora, descriminalizar o sucesso vai destravar o país. Então, as pessoas elas não querem crescer, elas não querem que você cresça. Tá? Em primeiro lugar na pesquisa, um cara que desviou mais de $1 trilhão do Brasil. É o dinheiro para salvar o país. Só para você entender. $1 trilhão dá quase 5 trilhões de reais. 5 trilhões de reais, eu nem vou falar para você que acaba com a pobreza do Brasil. Acaba com a pobreza do mundo. E aí tem um ente público que fez o quê? Foi lá e desviou esse dinheiro, tá tudo bem, e tá todo mundo perdoado. Eu pergunto pra pessoa, peraí, por que você vai votar nele? Aí ele foi injustiçado. Tadinho. Aí eu falo, não, vou perguntar pro outro. Vou perguntar pro outro. Ei, por que você tá votando nele? Não, ele já pagou, ele ficou 588 dias preso, ele já pagou. Aí eu pergunto pro outro, eu falo, de onde vocês estão tirando isso? Essa indignação de, eu sei que meu país é rico, mas a gente parece que é todo mundo pobre, todo mundo junto. Esse povo medroso, a gente não precisa ter medo de nada, o medo é uma invenção. As pessoas ficam inventando isso. Eu parei de ver televisão tem exatamente 9 anos. Eu prosperei igual um foguete da NASA. Nada contra o telejornal lá. Não, eu também não. Nada contra. Mas posso te falar uma coisa? Eu morria de medo de ser assaltado. Eu morri de medo de morrer. Olha, morrer de medo de morrer. Por quê? Porque eu ficava o dia inteiro no telejornal. Eu não perdia nenhum. Você fala assim, hoje você acompanha? Não acompanho. Agora, por causa da política, eu pego a coluna política para saber o que tem que falar na entrevista. Mas se não dependesse de política hoje, que eu quero ingressar nisso, eu já estou nisso desde 30 de março, eu não ia parar meu tempo nem um dia para ler notícia. Aí alguém fala, tá vendo, é ignorante, aí vem discutir comigo. Chama alguém que é antenado nas notícias e vamos discutir. A pessoa vai ler a notícia e vai falar, sabe a raiz dessa notícia? A raiz disso é isso, e tá ligado lá em tal lugar, essa escola é francesa, então onde você tirou isso? Qual que é o nosso problema? A gente foi doutrinado a ser um povo medroso. E eu cansei disso. Eu não estou querendo testar nada na presidência da República, eu já faço isso. Eu quero ser o líder dessa nação por um único motivo, porque eu acredito nesse povo.
Quando você chega num patamar que eu cheguei, a única coisa que você faz é, aqui não funciona, então muda lá para a Europa, muda para os Estados Unidos e pronto. Eu quero ajudar a mudar o país. Não é abandonar, né? Exato. É muito fácil, né? Consegui agora, já tô lá no alto sucesso, vou embora do país, vou morar fora. Eu tenho que assumir uma coisa. Eu ia comprar uma casa no condomínio mais caro da Flórida. Eu cheguei a vias de assinar o contrato. E foi bem no dia que minha chave virou em relação ao Brasil. Eu não vou fazer isso. E assim, eu estava com um contrato para ser assinado, assim, no meu e-mail. Casa de 10 milhões de dólares. Eu fiquei olhando, eu fiquei pensando, será que eu vou fazer isso? Aí meu coração ruim. Não mexe com isso. Volta atrás. Alguém falou, não, compra só para investir. Eu falei, eu não posso. Meu coração falou, não faz isso. Foi agora, em janeiro desse ano. Final de janeiro. Eu já estava decidido. Eu falei, você quer saber? Eu preciso dar segurança pro meu povo. Esse trem de ficar andando cheio de segurança em volta é muito chato. E uma das coisas que eu odeio é andar com segurança. Não por causa das pessoas. Mas eu queria um país tão em paz assim que eu andasse e ninguém enchesse o saco, entende? Eu acredito que isso ainda vai acontecer. Sim. Então, sim, é muito fácil. Esses caras que estão na liderança da pesquisa, eles simplesmente não têm nada a perder. Nada. Eu tenho tudo a perder para mexer com isso. Tudo. Tem uma família, tem... É assim, eu não queria ofender ninguém, mas é diferente uma família no Planalto do que uma quadrilha. O que a gente está esperando aí é que vocês estão querendo pôr uma quadrilha lá de novo. Então, vocês têm que escolher. Quando eu falo vocês, é o povo. E o povo, como não gosta de estudar, porque não é doutrinado a estudar, não estuda a vida de ninguém. Tem bons candidatos. O Dávila é um bom candidato. Não conheço ele pessoalmente, mas eu vi lá, o cara já publicou, acho que 6 livros. O cara é cientista, não sei das quantas. O cara tem postura de presidente. Você olha lá, um é parlamentar, você olha o outro, tá desde 2011 sem fazer nada. Nada, só quer ser presidente, ele enlouqueceu com esse assunto. O outro já fez a cagada do universo. Você vai no Google, escreve o maior ladrão da história, aparece o nome dele, é o primeiro. Primeiro na pesquisa. O outro não dá conta de ter uma discussão de adulto. Meu Deus, onde a gente vai parar como país? No fundo, assim, ó, no fundo, aquele jeitinho meu brasileiro fala assim, deixa esse país pra lá. Mas meu coração não deixa. Então, assim, eu ainda tenho um cérebro, e o cérebro fala assim, deixa esse trem, finge de bobo, não gasta energia, vai ficar com isso mesmo. Meu coração fala, vai até o final, que você vai quebrar o pau e vai acontecer o que tá aí dentro do seu coração. Não, e outra, né, Pablo, até quando a gente vai se fingir de bobo? Não dá mais, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês, é igual a eleição. Reeleição é um negócio terrível. Eu tô acabando de falar aqui para você, a primeira coisa que eu vou fazer 1º de janeiro é abrir mão da reeleição em troca da reforma política. Hoje eu estava com um grande líder de partido político, um dos maiores, não posso falar aqui para arrumar treta para ele. Antes de vir para esse podcast, eu estava com ele. E aí eu perguntei, o que você acha de pôr limite na idade limite? Porque tem a idade mínima para ser presidente, a minha, 35 anos. Por que 70 anos a gente não põe como teto? Aí ele não gostou. Aí ele falou, mas você vai colocar o limite e tal. Sabe por quê? Porque vai dar um problema. O Lula não poderia jamais ser presidente. Sim. Ele vai... Imagina, se esse homem entra com 84 anos, ele vai estar lá como presidente da República. 84. Esse país é um país de gente frouxa. Você colocar um homem desse, esse homem não respeita o idoso, porque se ele respeitasse, ele estava em casa. Entende? Eu não estou nem aí, eu não quero perseguir ele, nada. Quem é anti alguma coisa não constrói nada. Eu sou um edificador de coisas, de preceitos, de propósitos. Mas vou te falar, tem que ser muito frouxo. Eu queria mandar um recado para 214 milhões de pessoas, das crianças até os idosos. País de gente frouxa. Nada contra o idoso. Pelo contrário, eu quero que o idoso descanse e desfrute. Imagina a gente tendo um cara com mais de 80 anos governando um país. Não faz sentido um negócio desse. Isso é verdade. Pablo, agora eu acho que, até para a gente já caminhar para o finalmente, né? E finalizar. Pablo, qual o recado você quer deixar hoje para quem está nos assistindo, para quem está acompanhando esse podcast? Além de todos esses que já deixou, foram, se as pessoas não entenderam... Não anotaram, né? Pode voltar e assistir novamente. Mas qual recado você quer deixar para as pessoas que estão assistindo aqui e entender assim, o principal motivo hoje da sua candidatura, a não ser esses vários que você já apresentou, mas o que realmente faz você... O princípio que faz você levantar da cama e falar, não, eu quero ajudar o Brasil, que os meus filhos vivem, que a minha geração futura vai viver. Qual é o que faz você levantar realmente da cama todos os dias e o princípio que te move?
Quero que você deixasse esse recado aí para quem está nos assistindo. A única coisa que me move é o que está no meu coração. Acho que é uma parada espiritual mesmo. Porque racional não faz sentido nenhum para mim mexer com isso, né? Tem gente que ficou ofendido, mas essa é a verdade. Para mim é um rebaixamento de vida, né? As pessoas, o partido ficam falando, a gente precisa da sua agenda. Eu não tenho que dar minha agenda para ninguém, entende? Eu sou obrigado agora a ter uma agenda. E aí outra coisa que eu sou obrigado, eu tenho que, imagina, virar funcionário dos outros. Eu não sei nem o que é isso mais. Sabe esse tanto de empresa que eu tenho? Eu trabalho 1 hora por semana. Eu só vejo o batalhão de dinheiro entrando e o batalhão de dinheiro saindo. É a única coisa que eu faço. Eu tenho executivo em cada uma das empresas. Então, assim, virar presidente da República, imagina 400 órgãos de imprensa falando doideira ao seu respeito. Imagina um monte de militante de direita e de esquerda te xingando e fazendo um regaço na sua vida. Imagina um estado aparelhado de gente caçando defeito até no seu bisavô que nem nesse século viveu. É um trem mais doido do mundo. Então tem que ser uma pessoa maluca. Mas o único recado que eu deixo aqui, na verdade eu deixo 2. Vá cuidar da sua vida e vá cuidar do Brasil. Acho que esse é o tempo da gente investir energia nesse país pra gente tirar esses 2. Eu acho que tem que dar um grito assim no meio da rua. Chega desses 2. Que se levante, né? Alguém apaixonado pelo Brasil, preparado, que seja homem ou mulher. Eu assumo um compromisso de votar nessa pessoa como presidente da República. Dos que eu vi até agora, não vi nenhum mais apaixonado, mais preparado e que tem ideias disruptivas para o país. Porque se eu achar, eu vou acordar no próximo dia que eu dormir, aí eu vou acordar e fazer assim, obrigado, Deus. Então, assim, não é um negócio que eu tô caçando. É um negócio que o Brasil precisa. Então, na verdade, o que eu queria era alguém que tá com mais fogo no coração do que eu. Se eu achar, eu já declaro meu voto. Na hora que eu ver essa pessoa, eu falo, não, é essa aí, ó. Vou pegar toda a minha energia, pode ir nesse aqui, que esse aqui é a pessoa que tá, de fato, querendo um país melhor. A maioria é projeto de poder, o outro é pessoal, o outro, ele sai como candidato para depois virar para deputado, eleger mais 5. É todo um jogo a política. O meu, eu falo olhando nos olhos de vocês. Não é marketagem, eu não estou aqui fazendo gracinha, eu não vou voltar atrás. Se eu tomar golpe na justiça, de qualquer lado que vier, não vai ser por mim. E eu vou fazer o que for preciso para continuar até depois do fim nisso aí. Isso aí. Pablo, obrigada pela participação. Eu acho que o Nova Economia, né? Agora com nome diferente, novo nome, ao vivo, não poderia ter um empresário melhor de estar aqui. Eu acho que a gente precisa, né, principalmente estar aberto a esse novo que não é lá na frente, gente, já é agora, sim, é no hoje, né? E principalmente levar isso através das próximas gerações, porque o que não deu certo já ficou para trás. A gente não pode repetir mais os mesmos erros e nós também aqui no Nova Economia também não queremos mais cometer os mesmos erros na vida, né? Por isso que é uma nova economia. E, Pablo, muito obrigada mesmo, a gente deseja sucesso, né, Daniel? Eu quero deixar aqui, Pablo, meus agradecimentos por você ter aceitado o nosso convite. Aprendi muito aqui com você, sobre o que você quer transmitir. Deixar um recado também, né, para todo mundo que está ouvindo, que a melhor maneira de você prever o futuro é criá-lo. Então, não adianta mais você transferir responsabilidades e sim assumir uma posição e uma responsabilidade. Isso que você está fazendo é realmente admirável. Já quero deixar aqui externados meus agradecimentos para você e falar que é muito importante o ambiente econômico que nós estamos vivendo hoje. É necessário realmente uma disrupção para que esse ambiente econômico não fique no marasmo e atraia realmente uma nova economia para o Brasil, que vai fazer a nossa nação, que tem todos os ingredientes, podemos colocar assim, para ser uma das maiores nações do mundo. Só falta o confeiteiro. Exato. Mas isso a gente encontra no caminho, né? Vamos, se Deus quiser. Então isso aí, pessoal. O Nova Economia vai ficando por aqui, né, Daniel? A gente agradece aí a participação de todos vocês. Não deixem de curtir as nossas redes sociais também e compartilhar. A gente, na próxima semana, estará trazendo aí mais um grande empresário ou empresária. Segredo ainda. Tirando todas as dúvidas aí e mostrando o que o Brasil aí tem de melhor no mundo do empreendedorismo, né? Isso aí, dos pessoal. negócios. E a gente se vê na próxima semana. Um forte abraço. Tamo junto, até depois do fim.